Fala, criptonautas! Hoje nós estamos aqui com um convidado muito, né, especial, que ele tem o mesmo corte de cabelo que o meu, então a gente vai aqui falar com ele. Deixa eu dar uma descrição, só para vocês entenderem quem ele é. Ele é pai, né, da Satya e do Ravi, ele é mestre internacional, né, de xadrez, curioso isso, é empreendedor, é psicólogo, é estudioso, né, dos Vedas, em busca, né, de boa companhia sempre. Em janeiro de 2023, ele entendeu, né, que o Bitcoin era a peça, né, que faltava, e a gente vai entender que ela estava em falta onde, né? Eu tô com ele mesmo, que é o Christian Totti. É assim, né, seu sobrenome mesmo? Christian Totti. Pô, seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado. Tudo bem, né? Satisfação. E antes de eu passar a palavra para ele aqui, a gente, né, começar, vamos falar um pouquinho dos nossos, né, patrocinadores aqui também, para a gente, né, vender o nosso peixe. Se você, né, não sabe, você pode tirar uma dupla cidadania. Na verdade, começa com uma dupla na identidade lá no Uruguai. E no Uruguai está com um programa muito legal, que você fica 10 anos sem praticamente pagar impostos nenhum. E isso sai muito rápido. Se você quer saber mais sobre isso, entender um pouco mais como essa né, liberdade pode te dar outras oportunidades, é só você clicar aqui, né, no link abaixo, que é uruguaihub.com. E aí você vai saber um pouco mais, né, sobre isso. Bom, Christian, minha primeira pergunta de cara é mestre internacional de xadrez. Como é que o xadrez começou dentro, né, da sua vida? Porque, nem em geral, ser mestre na internacional, ou até mais do que isso, é algo que começa bem pequenininho. Foi assim mesmo para você? Foi sim. Eu não me lembro exatamente a idade que eu comecei, né? Meu pai já foi vice-campeão brasileiro de xadrez. Uau! Meu avô era, na época dele, chegou acho que top 30 na Hungria. Caramba! E então eu tenho isso no sangue, né? E aí, desde pequeno, meu pai jogava, aprendi um pouco com ele, com a minha mãe também a mexer as peças. E a data exata eu não sei, então, mas é lá de trás. É lá de trás. Sua mãe, quando você falou que ela mexia as peças, é tipo eu, que sei as regras básicas e devo conhecer, sei lá, meia abertura, né? Ou ela mexia as peças já num nível, assim, né, de 1.500 de rating? Não. Inclusive, uma vez houve uma situação com ela que, brincando, ela não sabia jogar, ela só mexia as peças, mas brincando, uma vez, depois que eu já estava bem adiantado, eu fui jogar uma partida com ela, ela meio que acertou os 8, 9 lances, eu fiquei até assustado. Os primeiros 8, assim, né, de abertura, ela acertou, né? muito bem feito, assim. Então, acho que tinha alguma coisa ali que ela não quis expandir. Entendi. Mas estava nela essa... Estava no meu pai, principalmente. Ok. E nela, eu acho que ela deu uma ajudada ali para acontecer, mas foi mais por causa do meu pai. Você chegou a ganhar ou empatar alguma partida com seu pai? Não, eu teoricamente, eu acho que eu passei em nível dos dois, tanto do meu pai quanto do meu avô. É mesmo? Em termos de campeonato brasileiro, eu acho que cheguei no máximo em terceiro uma vez, não me lembro agora. E, bom, fui técnico da equipe olímpica em 3 Olimpíadas, treinei. Uau, que isso. Então, quando começou realmente essa, assim, eu vou me dedicar a isso um pouco mais do que apenas a parte, né, amadora, participar de um clube de xadrez aqui e ali. Quando é que começou isso? Você era do Rio nessa época? Morava no Rio? Não, o que começou, comecei a me dedicar, na realidade, é uma história muito engraçada, porque eu jogava na ABB Lagoa, na ABB Lagoa, no Lagoa, não sei se você conhece, tinha uma sala de xadrez. E eu ganhava muito de um garotinho, tinha 8, 9, 10 anos, a gente sempre jogava, eu sempre ganhava dele. E depois eu parei de jogar, só que antes de eu parar de jogar, eu joguei uma partida com ele, e ele levantou, falou que ia ao banheiro, e nunca mais voltou. Eu fiquei uma fera com aquilo, né? Você queria dar mate, Queria né? dar mate Né? E ele não voltou, me deixou esperando. Quando eu fui no banheiro, abri todas as portas, ver se ele tinha morrido, ele tinha ido embora. Aí, uns 5 anos depois, o meu pai insistia muito para eu jogar, mas eu não queria jogar bola e tudo. Aí eu fui num torneio porque ele insistiu. Eu cheguei em último lugar no torneio. Caramba! O meu pai chegou em segundo lugar. E adivinha quem ganhou o torneio? Esse garoto. Acertou. Nossa plot twist, senhora, né? Plot twist total. Aí Você perdeu para ele nesse torneio? Não, ele nem cheguei a jogar com ele. Você muito jogador, nem foi parceirado. Isso, porque é parceiramento, né? Comprei todos os livros, voltei para casa e só dormi quando eu comecei a ganhar dele. Mas isso demorou um tempo. Demorou um tempo, então digamos que foi uma vingança necessária eu voltar a jogar xadrez. Ele foi
a motriz disso. É muito interessante como é que às vezes, esse brio mesmo, né? É o brio que a gente tem dentro da gente, move a gente para um nível, né, de direção. Nessa época, né, porque você já passou dos 20, nessa época aí, né, você já passou dos 30, nessa época era só livro que tinha, era livro e clube. Sim, sim. Isso é muito interessante também, porque eu percebo isso nas gerações atuais, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, os últimos torneios que eu joguei, os últimos 4, assim, depois de muito tempo sem jogar, eu ganhei. Tanto de rápidos como de equipes e tudo. Caramba! Sem jogar, como amador, fazendo milhões de outras coisas e tudo. Por quê? Porque eu acho que o pessoal está querendo pensar que nem um computador. Se esqueceram da base, da raiz, estudar o básico. O cara quer ser preta, mas não passou pela branca, entendeu? Entendi. Então, eu fico ali fazendo os meus lancinhos simples, ocupo o centro, desenvolvo as peças, coloco meu rei em segurança. Quando isso acaba, o cara já inventou alguma coisa lá e, nesse momento... Já deu uma abertura para você. Ele já negligenciou o centro de alguma forma, porque ele está jogando que nem um computador. O computador pode fazer isso. Sim. Mas sem o computador ligado, aí eles ficam vendo os lances no computador, só que na hora da partida o computador não está ligado. Não está ligado, né? E eu fico ali no... Mais ou menos eu gosto de fazer uma comparação com a arte marcial, que eu também estudo bastante, né? Que Bruce Lee falava que toda a parafernália que ele fazia era por causa de Hollywood. Sim. Mas se ele fosse brigar com alguém, era joelho, saco e olho. Excelente, né? Tratado, né? Simples. É como eu faço no xadrez, entendeu? É ocupar o centro, desenvolver as peças, em segurança. Se o cara se comportar bem ali, a gente vai ali nesse jogo. Se não, alguma concessão ele vai fazer e eu tento explorar essa concessão. Exatamente. Eu gosto muito, né, de xadrez. O meu irmão chegou uma época lá atrás a jogar xadrez ali num clube em Olaria, que a gente morava em Ramos. E ele chegou aí, me chamou para um evento, não foi nem torneio nem nada. Mas assim, quando eu senti que eu tinha que estudar, eu detestava estudar, quando eu senti que eu tinha que estudar, que tipo assim, era impossível fazer qualquer coisa com qualquer outra pessoa que tinha lido, sei lá, 5 páginas de qualquer livro, eu falei, pô, não é para mim, eu não quero estudar, não quero isso aqui. É um negócio que requer, né, dedicação, né? Mas se eu te der uma aula, porque eu ensino xadrez através de princípios, né? Eu não ensino como jogar xadrez. Interessante isso. Eu ensino os princípios que movem o tabuleiro. Então... Interessante essa ideia. Então, você começa a se perguntar, eu fiz esse lance, eu joguei o peão ali na frente do rei, é 4. O que eu fiz com esse lance? Eu ocupei o centro, eu preparei o desenvolvimento do meu bispo. Aí o cara faz qualquer coisa lá, eu jogo D4 na frente da dama. Então, com 2 peões no centro, o outro bispo que está saindo. Depois eu desenvolvo o cavalo, desenvolvimento, sem perder tempo, rei em segurança. Então, se você começa a dialogar com os princípios... Entender o que está por trás daquilo. Aí você vai desenvolver um xadrez de uma maneira eficiente. Uma aula de xadrez já vai mudar completamente. E eu percebo que ninguém ensina xadrez dessa forma, ninguém ensina através de princípios. As pessoas ensinam através de, joga esse, porque aqui, para que você dá mate. E outra coisa também, está todo mundo pensando no mate, né? Sim. Só que a minha pergunta que eu faço para os alunos é, vem cá, se você fizer o melhor lance o tempo inteiro, será que não vai chegar no mate? Sempre. Então, que tal pensar no próximo lance em vez de pensar no mate? Essa ideia de pensar vários lances, né, à frente é factível? Esse cálculo de xadrez é factível? Sim, mas depende de quanto você está em forma, depende do caráter da posição. Tem posições que são mais simples de final, assim. Você pode ver até 8, 9, 10 jogadas na frente. Tem posições complexas de meio jogo, que você vê 1, 2, 3 e já começa a se perder. Depende do nível de... Por exemplo, eu hoje, o meu cálculo eu perdi muito. Eu jogo muito na intuição, eu jogo com as mãos. Claro, entendi. 56 anos, entendeu? Essa forma de pensar, lidar com as mãos. Eu jogo com as mãos. Agora, ficar ali calculando e tal, como já tive uma época no meu máximo, que eu calculava razoavelmente bem, e não nem perto que eu estou agora. Mas eu vejo de uma forma mais profunda, então as mãos jogam melhor. Também tem no xadrez, igual na ciência, na matemática, as áreas, né, de exatas, que todo mundo que produziu grandes feitos, ou os maiores ratings, ou os maiores líderes, foi até 27 anos. Se o cara até 27 anos não produziu os maiores teoremas, os maiores feitos da vida acadêmica dele... O xadrez é pior.
Xadrez é menos ainda. Se até 17, 18 anos... Uau! Ele não Jogador de chegou... futebol, né? Praticamente. Não, é impossível. Só tem um grande mestre na história que chegou a top 3, eu acho que era Lubomir Lubojevic, que era um jugoslavo na época. Ele começou aos 18 anos. Ele Caramba. é o único. Único. Se você hoje em dia não começar com 8, 9, 10 anos, você não tem chance nenhuma. Uau! É porque a mente tem que se formar com essas conexões já, Tem né? que se formar com as conexões e esse nível de complexidade que você falou que você não quis quando você percebeu que ia estudar, Sim. o garoto ele está brincando ali com 8, 9, 10 anos. Com 18 Sim. anos ele já não quer brincar tanto. Exato. Então já é mais difícil, é mais artificial essa entrada. Entendi. E é muito complexo, né? É muito, nossa, muito complexo. Sobre Então- esse lance... Pode falar. Então não dá nem para... Se não é muito pior que matemática, é muito pior. Uma vez eu li certeza, um com estudo certeza. que, não sei se é verdade ou não, que era a terceira biblioteca do mundo. Primeira acho que era medicina, depois era direito, e a terceira era xadrez. Faz todo sentido, inclusive, ser a terceira. O que você Gente, vai falar? Quer dizer que sobre esse lance de estudo, né? Ele fez doutorado depois. Então, que reviravolta de alguém que não queria estudar para alguém que depois seguiu uma carreira acadêmica. Então, você que está ouvindo aí, se você também tem essa dificuldade, dá para mudar. Uma coisa, ou seja, então você meio que decolou na fase ali, né, da adolescência. Você começou criança, foi estudando. Na adolescência, eu fui campeão brasileiro de cadetes até 14, 15 anos, mas Legal. na vida não tinha... Meus pais eram separados, eu fazia o que eu queria, nunca tive um treinador. Aham. Eu tive sorte de jogar, de ficar Sorte amigo. é ótimo. De bons jogadores e tal. E tá Entendi. sempre essa coisa da boa companhia, de estar sempre tentando estar com quem está pensando realmente o jogo, entende? Entendi. Você conheceu, né, Mequinho, né, presencialmente? Porque nessa época o Mequinho estava jogando, eu acho, ainda, né? Eu joguei as oitavas de final do Brasileiro com ele uma vez, contra ele. Uau. E aí, como é que é jogar contra o Mequinho, que foi um grande nome do Brasil? Nós empatamos as 2 partidas pensadas, empatamos as 2 partidas de 25 minutos, e ele me ganhou no terceiro desempate de 5 minutos. Caramba. Mas foi... o Mequinho, eu tenho histórias com o Mequinhos, assim, incríveis. Né? Incríveis. Porque não só joguei contra ele, como eu já fui técnico dele em Olimpíada, já fui técnico dele em Pan-Americano. Como é que você virou técnico? Como é que se vira técnico do grupo que joga xadrez no Brasil? É porque como eu não me desenvolvi muito como jogador, quer dizer... Tipo, Muito, cheguei né, gente? Mestre internacional. Facinho de conseguir. É 2000 e quanto de Meu rating? auge, acho que foi 2.420. Hoje seria... Super fácil, Hoje gente. seria Joga aí, é 2.500, super fácil. 2.550. É bem tranquilo jogar nesse nível, é bem fácil. Não, é que quando você sobe na montanha, você percebe o tamanho da montanha depois. Né? Não, é óbvio. Sim, sem Então, dúvida. Sem dúvida. Mas é praticamente o rating que precisa, né, para grande mestre, né? Sim, eu acho que eu poderia ter chegado a grande mestre se eu tivesse continuado. Eu acho que eu iria chegar. Tem 7 no Brasil hoje, o número era esse que eu lembro, que eu acho que é vi. por aí. Acho que é por aí, 6, 7. É pouquíssima gente, ninguém, né? Pouquinha gente. Mas eu acho que por isso, e eu acho que na realidade o jogo em si, eu tinha muitas questões emocionais que foram resolvidas há 3 meses atrás. Caramba! Tô Essa é brincando. uma boa história, a gente vai chegar lá. A gente chega lá. Mas eu acho que os jogadores se aproximavam de mim por causa da profundidade, por causa dos estudos de abertura, que não tinha Entendi. computador na época. Eles sabiam que o que eu jogava eu sabia profundamente, eles não tinham esse tempo de estudar. Então, o que acontecia? Por exemplo, no caso do Mequinho. Ele tinha um repertório, né? Tanto Gigante. de brancas de pretas. Sim. O que é repertório no xadrez? É o que você joga normalmente. Uhum. Só que aí ele vai jogar com alguém que pode jogar 2 ou 3 defesas diferentes ou 3 caminhos diferentes. Ele não tem como estudar. Claro. Então, o que ele fazia? Ele Porque pedia... são muitas linhas possíveis. Isso, ele pedia Milhões. para mim estudar, para eu estudar, né? Aham. Adiantar, e ele vinha no quarto e eu dava para ele mais ou menos o caminho para onde que ele tinha que ir. Interessante. São as linhas, são as principais, né, variáveis Isso. daquela Se ele linha. vier por aqui, você vai por aqui. Eu dava os primeiros lances. E tem uma história muito interessante com ele disso, Interessante. que mostra a genialidade dele, né? Que eu já andei com todos os grandes médios antigos, já fui treinador do Vescovi também, que foi, na época, o melhor jogador da América Latina. Verdade. Uhum. Mas com o Mequinho eu percebi a genialidade mesmo. Perfeito. Porque desse momento, ele chegou a top 3 do mundo, né? Caramba. Então, teve Foi o brasileiro mais bem qualificado. Sim, longe. Ele não era o melhor em todas as áreas do jogo, mas Óbvio. foi o mais bem qualificado. Sim, sim. Cada um deles, dos melhores, tem uma característica especial. Mas aí ele estava me dando as posições. Primeiro, uma história engraçada, né? Posso contar uma história engraçada? Pode, claro, deve. Chegamos por em favor. Bled, Olimpíada de Bled, Aham. e ele pediu para ficar perto do quarto dele. Perfeito.
para poder ele ter a troca. E aí botaram ele num quarto que era quase a suíte presidencial. Uau! E me botaram no quarto em frente, que era de frente para um cimento. E a vista dele era aquela, tipo, lagoa em Bled, na Europa ali, né? E eu tava ali sentado no quarto, né? Triste, né? Falei, pô, que situação, né? Pô, tô aqui, vou ter que aguentar o Mequinho, porque ele era bem excêntrico, né? Sei, bem excêntrico. Bem excêntrico. Você já viu alguma coisa pelo teu sentido? Vi algumas coisas dele. Você pode até falar, é legal. Bem excêntrico. Excêntrico é uma palavra que acho que tem menos julgamento. Aí, de repente eu escuto na porta, bem forte. Né? Aí eu, Mequinho, né? Aí abri a porta, ele falou, Totinho, porque o pessoal no xadrez nessa época me chama Christian Totti, Totinho, porque meu pai era Totti e tal. Faz um favor para mim. Eu falo, faço. Muda de quarto comigo. Como assim? Calma aí. Como assim? Calma aí mesmo. Agora... Tipo, aquilo que eu tava pensando, né? Aquilo que eu tava pensando, tipo, suíte presidencial e eu de frente pro cimento, né? Aí eu achei estranho, né? Aí tu falou, tu tem certeza que esse quarto é melhor? Foi por aí. Não, esse quarto é melhor aqui. Não, eu fiz pior. Espero que ele não me escute. Eu fiz pior. Eu cheguei para ele e falei, Mequinho, eu troco, mas tem uma condição. Aí ele falou, qual? Ele falou, você vai ficar me devendo uma. Aí, tudo bem. Aí eu troquei de quarto e fiquei ali na suíte presidencial. Maravilhoso. Foi assim. E não deu nenhuma explicação do porquê? O porquê dele era o seguinte, é porque na época que ele jogava xadrez, de acordo com ele, né? Não vamos entrar no mérito, né? O xadrez era muito importante para a União Soviética, né? Que era a época de 68, Guerra Fria, né? Verdade, muito importante. Muito importante. Havia uma disputa entre Fischer e Spassky sobre quem era o melhor jogador do mundo, e no mundo havia uma disputa de poder, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos na época, para predominância. E dizer que tem o cara mais inteligente do mundo ajuda em termos de propaganda. Total. E, de fato, havia espionagem, de fato, havia tudo isso. Então, ele dizia que no quarto que ele estava, não tinha como fechar as janelas, que a cortina era... E poderia ter alguém do outro lado da ilha estudando o que ele está estudando. Então, só que a gente já estava ali nos anos 90, né? E ele já era o número 200 do mundo, né? Então, talvez seja um pouco de exagero, não sei. Mas deixa nos comentários o que vocês acham. Mas eu fiquei feliz na suíte presidencial, cara. Muito... E ele lá no quarto não reclamou. E aí, para complementar o que você tinha perguntado antes, né? Que foi o motivo da pergunta, que é essa genialidade dele, né? Sim, foi isso, né? Foi isso. Ele estava me trazendo as posições e eu estava acertando, né? E eu estava me achando o cara. Porra, né? eu sou monstro. Sou o computador da época. Aí ele mandou uma para mim, eu cheguei lá, ele chegou no quarto, e aí eu jogava, tipo, ele nem olhava, né? Jogava. Aí nada de eu conseguir achar o caminho, nada de eu entender a posição. Aí eu fiquei ali umas 2, 3 horas só naquilo, revoltado. Incrível isso, né, gente? Porque o pessoal aperta hoje o computador, vem a resposta. Na hora. Então, 5 minutos. Nem imagino o que é você ter que ralar para encontrar um... Óbvio. E é por isso que acontece até hoje, né? Aí, eu senti que achei. Sabe quando você, achou o caminho? É agora. É por ali. Aí, daqui a pouco vem ele, entra. E aí? Pum. Aí eu fiz o primeiro lance, assim. Aí ele olhou, bateu um lance. Aí eu bati outro, ele bateu. Entendeu, hein? E foi embora. Tipo, em 1 minuto, 30 segundos, ele entendeu uma coisa que eu passei 3, 4 horas só com um lance e o segundo caminho que abriu toda a porta para ele, entendeu? Uau. Ele estava ali perto, mas ele não estava enxergando. Tipo, é normal. Foi uma convivência parecida com se você fosse um pintor e de repente está com Van Gogh do teu lado, entendeu? Você está na dúvida da cor, aí você... Porra, era cara, isso. E o cara... Em 2 segundos ele faz o quadro todo. E ele ganhou essa partida? Ganhou essa partida. Teve uma outra partida também muito interessante que ele jogou com o Lenia Domingues, que é o número 2 da Olimpíada dos Estados Unidos hoje, que a gente preparou uma variante, que ele foi na minha casa, ficou no chão da minha casa, eu dei a variante para ele, e chegava numa posição que ele ficava com um peão em A4, 3 peões na lado do rei, o outro com 3 peões na lado do rei, e ele cavalo contra bispo, que ele tinha aí uns 30%, 40% de chance de ganhar, de acordo com a minha mente na época. Aí eu entreguei e falei, essa posição vai acontecer hoje. Uau. Aí ele falou... Aí, se acontecer...
Aí aconteceu e ele jogou o final magistralmente. Esse Leninha Domingos, que tem 2,750 hoje, nem viu por onde passou o trator. Entendeu? Caraca, E essas coisas ninguém nunca vai saber, né? Tá sabendo agora. Exato, exato. E aí, uma outra pergunta que eu acho que cabe aí, fácil, você conheceu, né, Bob Fish? Chegou a vê-lo pessoalmente? Não, Porque não. rapidamente ele já parou de ir, né, em evento e tudo. Não, mas isso é uma coisa também que eu associo particularmente à queda do Mequinho, né? Porque o Mequinho jogava o que o Fischer jogava. Interessante Tanto de brancas isso. ele só jogava E4 para cima, como de pretas ele jogava em do Rei e Naidorf, que é o que Fischer jogava. Naidorf é uma posição bem forte, uma abertura bem bonita. É bem complexa. E aí quando o Fischer parou de dar o caminho, ele ficou sem ter o que seguir. Interessante isso. E Ele se espelhava mesmo no que o Fischer jogava, porque o Fischer era um monstro. Né? Petrosian falava um pouco sobre isso. Ele falava que o Mequinho era um bom executor, mas não um bom criador. Que ele executava bem, mas ele não estava muito entendendo o que estava acontecendo. Então ele tinha o Fischer dando o caminho para ele. O Fischer ele ficou sem espelho. Né? E aí ele teve uma doença chamada miastenias graves. E aí... Sim, horrível. Mas eu acho que ter perdido esse espelho para ele foi muito fundamental. Tá. E aquela história, né, do Fischer é real? A do parque? A do parque, que ele joga contra um cara, que era aquele cara que é bravateiro ali do parque, ganhava de todo mundo. Aí ele finge que não sabia jogar. Aí ele vai jogar contra o cara. Aí o cara tira a dama e joga contra ele. E aí ele perde. Nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar. Acho que é mais mito isso. Mas todo jogador de xadrez já fez isso com algum malandrão. Você fez isso? Aproveitando. Já fiz. Como foi isso? Como foi essa experiência? Conta. Não devia contar, né? Porque é muito ruim pra minha imagem, mas vou contar. Porque não queima a imagem, não. É muito legal. É uma experiência mesmo pro outro cara, né? É uma boa lição de humildade pro outro cara também. É legal. Porque é uma boa lição de humildade pro outro cara. O cara veio, eu tava em Washington. A gente foi jogar numa igreja, no fundo de uma igreja que abria para jogar xadrez. Eu estava jogando e eu percebi que o cara estava me enrolando, tentando me pegar, fingindo que jogava mal para a gente apostar. Aí ele saiu nu, porque o xadrez não tem sorte, né? Terminou eu saindo correndo da igreja e os caras querendo me pegar. Aí meu amigo lá, eu entrei correndo no carro, saímos, ele falou que foi o dia mais emocionante da vida dele. Nós tivemos que sair correndo dos hustlers, né? Dos hustlers. Mas você ganhou um bom dinheiro. Hustler que rouba hustler tem 100 anos de perdão. Tem 100 anos de perdão. Tem mil. Não, ganhei para garoto, né? Ganhei tipo $50, $60, que é o que ele tinha ganho do dia. Nesse clube que você participava, é que tinha grandes fenômenos do Rio de Janeiro, do Brasil? Ou como é que você conseguiu chegar ao nível de ser técnico de verdade dentro desse hall, né, do Olimpíada? Não, eu acho que foi pela relação que eu tinha com os melhores jogadores, né? Era isso mesmo. Eu tinha uma relação com eles me conheciam e eles me chamavam para estudar, porque é difícil. Você, sem computador, você vai dialogar com quem, né? Com quem? E por mais que eles tivessem uma categoria acima de mim... Não, você tinha ótimas ideias, ótimo jogo, né? E tinha como uma interlocução, entendeu? Então... Você se considerava melhor em abertura, meio ou final de jogo? Que você se sentia assim, cara, eu sou muito bom nisso? Todo mundo fala, né? Eu acho muito bom nisso. O que eu acho... Na minha época, quando eu chegava no final, eu ganhava sempre, mas não porque eu era bom. É porque as pessoas não estudam o final, né? O final E xadrez você tem que meio que estudar de trás para frente, de acordo com a teoria de Capablanca, que é o que eu acredito. Interessante, não sabia disso. Porque... Se você está jogando uma abertura, se você não estudou meio jogo, você não sabe para onde vai levar as peças, você não tem noção daquelas estruturas. Se você estudou meio jogo e não sabe dar mate de rei e torre contra rei, não sabe dar mate rei peão contra rei, não sabe como faz, o que adianta você chegar no final? É verdade. Então, de acordo com o Capablanca, que foi um dos melhores jogadores da história, você estuda de trás para frente xadrez. Hoje em dia, você estuda de frente para trás. É verdade, sempre começa com abertura. Isso foi uma conversa que eu tive com o Karpov em Moscou também, que eu fui no escritório dele. Você conheceu o Karpov? Sim, o Karpov era amigo pessoal do Giovanni Vesca. E quando a gente foi em Moscou, ele foi jogar o Campeonato do Mundo, eu fui como técnico dele. No Kremlin ali, e a gente passou algumas 2, 3 vezes no escritório do Karpov. E ele falou isso, que o xadrez tinha melhorado muito, estava muito difícil de jogar, mas o final estava um nível muito baixo. Interessante. Porque não chega das aberturas no final, praticamente, se resolve muito no meio do jogo, e quando chega as pessoas não estão tão preparadas. Interessante. Mas a questão do técnico, que você perguntou, né? Eu acho que era isso, e o que eu era melhor. O que eu sinto até hoje é que eu entendo quando desafina.
Interessante. Tem um feeling disso. Tem um feeling. Vem um feeling. Eu sinto que eu tenho um feeling muito bom quando eu desafinei, quando eu fui contra os princípios. Entendi. Eu acho que isso até hoje eu tenho, e é por isso que eu acho que eu me sustento, assim. Acho que eu não acredito que eu seria menos que top 20 do Brasil, assim, sem falsa modéstia, hoje, se eu voltasse a jogar. Por causa desse feeling, assim, de entender a meada do que está rolando e saber contar a história do tabuleiro. Interessante isso. Você sabe que tem uma história acontecendo, né? Na realidade, quando eu estou jogando com você, a gente vê as peças, mas na realidade é uma história que está acontecendo ali. Interessante essa visão. Não tinha essa visão, não. Que está sendo contada uma história real. Eu estou falando uma coisa, você está falando outra. Interessante. E, assim, indo já para um lado mais na espiritual, que vai um pouquinho para a parte que você estudou Vedas e tudo, e provavelmente quem estudou Vedas estudou várias outras coisas antes. Eu quero também falar dessa linha. Você sente que, para quem está estudando uma coisa muito avançada e que tem várias mentes no mundo, né, se conectando nessa mesma coisa, né, pensando nessa mesma estrutura, você sente que existe meio que um fluxo ali, né, de energia que vem, uma coisa que vem de outro lugar que te imbui ali na hora, como se você meio que fizesse, né, download de alguma informação de algum lugar e depois, quando você até olhasse aquilo, né, tipo assim, no futuro, você parou para reolhar a sua partida, que eu sei que vocês fazem isso, você parou e falou assim, caramba, foi eu mesmo que fiz. Tipo, te surpreende que você pensou em coisas que, tipo, foi eu mesmo que fiz isso. Essa sensação de ter vindo algo de algum lugar passa para você de jogo de xadrez? Eu acho que passa em todos nós, né? Em todo o tempo, né? Se um rádio consegue fazer o que faz, imagina a mente que faz esse rádio, né? Claro. A gente não pensa nisso, né? Sim. Eu acredito, os Vedas dizem, né? Já que a gente está entrando nos Vedas, que na realidade nós temos 3 frequências, né? Que a gente pode entrar mentais. Ok. A frequência tamásica, a frequência rajásica, a frequência sátvica. A frequência tamásica é aquela que você está ali, que preguiça, não estou querendo sair hoje, estou com preguiça de tudo, a mente está embotada. A frequência rajásica você já está mais aceleradão, Desperto. pronto ali para qualquer coisa. E a frequência sátvica, né? Que é quando você está em paz buscando essa sintonia. Né? Interessante. E o objetivo nosso, que não somos esse corpo, não somos essa mente, de acordo com os Vedas, né? É, como observadores desse corpo, fazer com que, de alguma maneira, a frequência se manifeste nesse corpo. Né? E se essa frequência está manifestada e você está muito concentrado, né? Se concentra, está no presente, está falando... Eu estou aqui com você agora, falando que estou aqui com você agora, não estou pensando quem está vendo, quem não está vendo. No futuro, enquanto é para pagar, o que vai acontecer, estou aqui nessa conversa contigo agora. Né? Essa conexão existe, ela é real. Né? Ela acho que... Para mim, era um fato. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E acontece não só no xadrez, como em tudo na vida. Eu lembro, né, que na matemática, muitas vezes eu lia, né, um teorema, alguma coisa que eu tinha que demonstrar ali, no exercício, e aí vinha a ideia. E aí eu escrevia e, sei lá, passava uma semana, eu ia reler o que eu tinha escrito e eu não sabia como eu tinha tido aquela ideia. 30h, xadrez, no tempo que não tinha computador. É a mesma coisa. Você Vinha. ia estudar, não vinha os lances, não vinha lance, no meio da noite, você acordava, saía correndo pro tabuleiro e encontrei. Acontecia isso também Direto, com vocês? direto. Eu comentei com a Mari, né, outro dia, que eu fui fazer uma prova super, super, né, difícil, caiu um exercício que eu não tinha demonstrado, caiu na prova, eu não fiz na prova, e aí eu dormi aquela noite e tive duas demonstrações daquele exercício que eu não tinha feito, né? Cara, aconteceu uma comigo que eu vou contar que eu não acredito. Sabe quando você conta uma coisa que nem você acredita? Nem você acredita que Parece aconteceu. mentira. Então, Boa se vocês essa. não acreditarem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Boa essa. Eu, na psicologia, eu fiz na PUC, né, do Rio, né? E eu tinha aula de Lacan. Lacan. Lacan é um cara... A psicanálise geral é difícil para mim, mas tem muitas coisas que eu sigo, ele é legal, mas Lacan é um cara que tem muita dificuldade. E na PUC, a maioria é lacaniano, existe uma moda de ser lacaniano, e tinha um professor lá de Lacan, que era o Bambambam. O Bambambam da PUC. E só chegava com ele quem tinha nota alta, aquela coisa. Aí, na prova, ele colocou 20 questões de Lacan e 4 afirmações de Lacan, e queria que você dissesse qual afirmação de Lacan tinha mais a ver com aquela afirmação de Lacan. Não sei se você já teve essa oportunidade de ler Lacan, Não. mas ele quer definir... Só ouvi falar. Ele define a realidade através do inconsciente, tudo meio sexualizado e tudo mais, e só com insights. Ele quer definir o real dessa forma. Né?
Interessante. Então, é interessante. Um pouco Freud aqui no meio do caminho. Freud eu acho que é mais concreto. Freud é mais concreto. Entendi, interessante. E eu fiquei uma meia hora na primeira questão. Uau. Levantei para ele, entreguei e falei, pode me dar 0. Ele falou, como assim? Como assim? Exatamente. Como assim? Não tem como responder, é impossível responder essa prova. Aí ele chegou para mim e falou, Christian, usa a sua intuição. Como que eu já tive várias conversas com ele, como que você não está conectado aí com os astros, você não acredita nisso, né? Porque todo lacaniano é materialista, que esse corpo acabou, nada mais existe. Acabou. Né? Então, somos só conexões. Ele percebeu que eu não era assim, ele me tirou durante os 6 meses inteiros e eu fazia as perguntas que incomodava ele e era a hora da vingança dele, né? Boa. Aí quando ele fez isso, eu senti um barato. Uau! Voltei e olhava, puf, olhava, puf, olhava, puf. Passou uns 10, 15 dias, entrega de prova, né? Ele entregou todas as provas, menos a minha. Uau. Aí tu falou, ele vai me dar um esporro. O 0, né? Zero, ele vai me dar um esporro. Aí ele me chamou para ficar ali na frente para conversar comigo. Acho que ele não queria nem falar na frente do curso. Ele falou, Christian, tá todo mundo aqui, essa prova que eu acho que aqui que é sua, porque não está assinada. Uau. Nem assinar eu assinei. Que doideira. Aí me entregou. Sabe quantas questões da 20 eu tinha acertado? Não. As 20. Acredite se quiser. Você entregar a prova em branco. Entregar a prova em branco. Acho que eu respondi bem a tua pergunta. Respondeu muito bem. Agora, se não quiser acreditar, não acredita. Porque parece história de pescador. Parece. Eu brinco, né, com meus alunos, eu não cobro presença em geral, né, nas minhas aulas, né? E aí eu deixo ele fazer a última prova final, independente da média dele. Pode ter tido qualquer média, eu deixo ele fazer a última prova. E eu brinco dizendo isso, né? Vai que no último dia você baixa na baixa conexão. O santo, né? Baixa o santo, né? Que é o termo vulgar disso. E aí, vai que você baixa uma conexão aí e me escreve, né? Para mim tá tudo bem. E eu sempre faço essa né, referência. Porque eu acredito nisso, né? De verdade. Eu, quando fiz na matemática, muitas vezes eu fazia essa conexão. E eu realmente acredito nisso. Beleza. Então, a gente entendeu que você estudou xadrez, chegou no nível muito alto, o teu rating, inclusive, é um nível muito, muito elevado. Gente, é muito difícil chegar nesse rating. Pô, no mundo né, virtual, com uma outra tela dentro de computador, você chega aí pela internet. Mas no mundo real, você jogando ali jogo pensado, jogo de muitas horas, é dificílimo. É dificílimo. Porque demora, inclusive, para você jogar as partidas. Demora meses para você chegar nesse rating em torneios. Porque a conta matemática não demora a curva para sentar. E aí, a próxima pergunta que eu vou te fazer é: você fez faculdade de psicologia. Foi ainda quando você estava dentro do xadrez? Ou isso já é mais futuro? Já é um Christian mais futuro? Não, ali quando eu tinha 29 anos, 30 anos, minha mãe saiu do corpo. Caramba! Mas ela teve consciência disso? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí. Ela foi um processo, ela teve câncer no estômago. E durante esse processo de saída do corpo dela, eu percebi... até lá eu acreditava que também era materialista, convicto, que esse mundo não fazia sentido. Eu já acordei cedo ali, com 7, 8 anos, vendo que todo mundo vivia na hipocrisia, falava não fumar fumando, não deseja a mulher do próximo desejando. E eu percebi essa hipocrisia muito cedo. E por isso eu me escondi no xadrez. Porque no xadrez não tem espaço para hipocrisia, né? Porque o jogo de... Mentiu, toma mate. Informações completas. Mentiu, toma mate. Então, ali que eu me escondi. E depois me estudando com psicologia, eu percebi que também virou uma prisão. E eu fui nessa prisão para outros jogos e tudo, até os 29, 30 anos, quando eu vivi esse processo com ela. E ali, com o meu... que aí é um assunto para outro podcast, outra conversa. E esse processo com ela me mostrou, através do amor, que tinha mais entre o céu e a terra do que eu imaginava. Porque eu pedi para ela não sair do corpo, ela ia sair, porque eu não estava preparado. 7 a 8 meses depois eu falei, mãe, pode ir. Ela fez assim. Foi o mesmo sinal que ela fez há 7 a 8 meses atrás e saiu do corpo no dia seguinte. Caramba! Aquilo me tocou profundamente, né? Porque eu percebi que podia não existir nada, mas o amor existia. Uau!
Incrível. Foi o seu amor por ela que manteve esse tempo dela aqui. E o amor dela por mim, né? Também, né? Os dois amores. Os dois esse amores. Encontro. O O sacrifício que ela fez foi para que eu estivesse preparado para ela ir. Né? E aí eu comecei aí eu parei, fui para São Paulo, aí já lia, sempre tinha lido muito filosofia e tal. Comecei a ler Sartre aos 16, 17 anos. Caramba. Li quase todos os diálogos de Platão nessa idade, então era o chato do colégio, mas não me ajustava em nenhum lugar e era um rebelde convicto, porque cadê a resposta, né? Não tem. E aí, depois de ler, depois dessa saída dela, eu cheguei até um livro chamado Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Sim. Terminei o livro, eu tinha muita coisa ali que eu não acreditava, mas eu fiquei com a sensação que ele não estava mentindo. Interessante. E aí eu resolvi praticar yoga, e aí fui para uma montanha, fiquei lá 1 ano acordando. Que linha de yoga você né, praticava? A tradicional mesmo, a que ele passava nos estudos. Que é, ele mesmo, né? Ele passava uma série de exercícios. É Yogananda, é isso o nome correto? Swami Paramahansa Yogananda. Yogananda. Autobiografia de um yogi. E aí... Pranayana? Como é que é o nome disso? Não, como é que é a linha dele? Tem um nome. Eu estou tentando lembrar. É Kriya Yoga. Kriya Yoga. Pranayama é uma técnica de respiração. Perfeito. Que é uma das escadas do yoga, né? Primeiro é asana, depois pranayama e por aí vai. Qual é o seu recorde em inspirar e expirar? Qual é o seu... Já indo nessa linha, você temporiza isso? Porque uma das linhas dele é fazer isso com bastante... Você começa fazendo 2 vezes, 4 vezes, 12 vezes, 24, e aí você vai. O recorde eu não me lembro, assim, mas quando você entra num certo lugar, você começa a fazer e esquece, né? Se você estiver contando ali, entendi. Você não vai, né? Você não vai para a conexão, né? É muito legal. Eu estudei também isso muito en passant, mas eu conheço, assim, já ouvi falar sobre isso. Estudei muito en passant. E daí para a faculdade, né? Psicologia. Não, aí tá. Aí para os Vedas, calma, antes de ir para os Vedas. Beleza. Para poder explicar a faculdade. Aí os Vedas, eu cheguei nos Vedas, aí fiquei curioso e tal, eu cheguei nos Vedas. E aí eu estava na dúvida se eu virava monge, se eu fazia, mas eu tinha uma namorada na época que me virou a minha primeira mulher, eu não queria virar monge. Porque existem características de monges e características de guerreiro, né? Minhas características são mais de guerreiro. Então eu percebi que eu estava sendo um falso monge. Okay. Não adianta você ficar no alto da montanha pensando nas coisas que um guerreiro pensa. Verdade. Não adianta falar que superou o sexo se você não superou. Eu estava já indo para esse caminho, entendeu? E eu percebi que eu estava mentindo. Então é melhor ser um guerreiro autêntico do que um convicto, falso, né? Convicto do que um falso bem, e não tem nada de errado nisso, né? Explica para o público leigo, que eu também faço parte dele, quais são as características principais, né, de um guerreiro. É ímpeto, é vontade, é empreendedorismo? Quais são as características assim, mais inatas? É a ação em si? É a defesa, a ação, a batalha, a liderança, a explosão. Inclusive, existem éticas diferentes, né? Então, o guerreiro, teoricamente, pode até comer carne. Entendeu? Já o monge já não pode. Já não pode. Interessante. Então, não é a mesma ética para todos, não é o mesmo certo para todos, porque respeita a categoria de cada um. E o guerreiro seria isso, seria o CEO de hoje, seria o papel que você faz aqui. Você está abrindo um caminho. Ativo. E que você é como professor. Sim. E aí, como eu não queria virar esse monge, não dava para mim, eu falei, preciso fazer alguma coisa para aplicar isso. Isso eu começava com 30 e poucos anos, né? E aí decidi fazer psicologia para poder aplicar isso através da psicologia. Entendi. E Vedas, né, para quem não sabe, é o livro sagrado de uma religião, é isso, né? É um conjunto de livros. Tem 4 básicos, que é Ayurveda, Atharva Veda e tal, mais 2, que são inacessíveis para quem não estuda sânscrito. E tem os mais clássicos, que todo mundo conhece, não sei se já ouviu falar, que é Mahabharata, Srimad Bhagavatam e Ramayana, escritos por Vyasa, que é para nós podermos nos conectar sem passar 10 anos estudando sânscrito. E esses livros, dentro do Mahabharata, por exemplo, está o Bhagavad Gita, que é considerado a escritura básica, condensado. O resumo de tudo estaria ali no Bhagavad Gita.
E aí, quando eu cheguei na Gita, quando eu cheguei na interpretação de Shankara, que é uma interpretação não dual, né? A gente chegou nessa questão da unidade, né? Da natureza e liberdade. E aí eu já tive essa primeira resposta. Esse primeiro bloco do que a gente vai chegar lá na frente do que o Bitcoin faltava, que você citou no início. Perfeito. Eu cheguei nesse entendimento racional de que tudo é um. Uau! Para os Vedas afirmam isso, né? Se você ler por Shankara, né? Que somos um organismo só. Todo o universo Todo em si. universo. A matéria, o que está vivo e o que, entre aspas, não está vivo. Se conecta nesse plasma que sai, que recebe isso, que o rádio vai, tudo é como se a gente fosse glóbulos brancos e glóbulos vermelhos de um mesmo organismo. Legal. Isso para mim é fato, assim, racional. Só que a razão te leva até um certo lugar, né? Ela não... Você tem o sujeito, que percebe isso, e o predicado. Então, como é que você vai explicar o sujeito e o predicado ao mesmo tempo? Perfeito. Então, a razão te leva até essa porta. Para ser o sujeito é o momento de ser. Sim. Não mais o momento de pensar. Né? Sim. E aí começa uma outra fase. Né? Perfeito. E é muito interessante, gente, porque na biografia que eu li dele aqui, ele começa dizendo que eu sou o pai, né? Então, é muito... Se você pensar quem você é, né? Responde aqui, né? dentro né, dos comentários. Quem é você? E normalmente a gente vai falar da nossa profissão. A gente não vai falar das nossas né, características mais internas, mais íntimas. Eu sou né, um buscador, por exemplo, né, de conhecimento. Eu adoro ler, adoro conhecer, entender coisas, né, dialogar sobre coisas difíceis. E sou pai também. Mas a gente vai falar muito da nossa profissão, como se a profissão sobre o que a gente faz é mais importante do que a gente é. E isso eu acho bem interessante, porque né, na minha visão não é. Quem você é não é o que você faz. E, Cristian, você colocou isso muito bem. E aí você entrou na faculdade de psicologia. Você encontrou ali dentro o que você esperava ou quando você começou? Não. Eu ia perguntar isso porque... Não, você... Eu como professor de universitário, sempre acho que as pessoas não encontram o que elas esperam ali dentro. 100%. Eu concordo com você com tudo que você falou. Inclusive que a gente não é o que a gente faz. A gente não é o que a gente pensa, né? E também não é o que a gente faz nesse sentido profissional. Sim. Mas, no fundo, nós somos o que fazemos, não o que pensamos que fazemos. Verdade. Não adianta você ir na igreja, dando um exemplo assim, todo domingo e tal, e de segunda a sábado fazer o que quiser. Exato. Né? Então, é falar com o porteiro com educação que fala quem você é, não é o que você pensa que acredita também. Perfeito. Mas também não é a sua profissão, aí eu concordo com você totalmente, que vai te definir como pessoa e como ser humano. Exato. Mas não encontrei. Eu acho que na faculdade, qualquer faculdade, você encontra alguma bibliografia, um diploma para poder falar um pouquinho mais do que as outras pessoas fazem, e uns amigos que ficam para sempre. Ah, legal. Eu acho que a faculdade é isso, porque você aprende mesmo fora dela, né? Inclusive, quem se forma em psicologia, tipo... Eu era aquele, já cheguei mais velho, saí com... Minha média final de psicologia foi 9.1. Uau, aí, gente. Um nerdzinho. Mas eu vinha pessoas ali que não tinha a menor condição. E eu também. Eu tinha a matéria totalmente com essa média, mas eu não tinha a menor condição emocional de ser um psicólogo. Com 30 e poucos anos. E o cara sai dali com 22 anos, sai psicanalizando pessoas... Eu acho que é um absurdo. Mas como é que você percebeu que você não tinha condição emocional? Você se envolvia com a história da pessoa? Você recebia aquela carga? Como é que tu percebeu isso em você? Super a questão curioso. do afeto, né? Você se afeta muito, né? Você se afeta, você acaba dando mais opiniões que devia, você conduz para um lado, acaba que você começa a construir uma relação em que você vira Deus e o outro só depende de você. Cara, que interessante, que visão. Tem pessoas que falam, meu psicanalista é ótimo, eu estou com ele há 20 anos. Aí você entende. Você deveria ter resolvido, né, na verdade. Tá com ele há 20 anos, ele é ótimo. Ele não é psicanalista já há bastante tempo, né? Inclusive, né? Mas aí a prática vai te moldar. Isso que deve acontecer em todas as profissões, inclusive. Todas. Eu acho que deve acontecer isso. É a prática que vai te moldando, né? Então, assim e você ter que definir uma posição tão cedo, sem tantas experiências, inclusive uma profissão tão importante como psicologia, é bem complexo. Mas você precisa de um diploma para funcionar, e eu acreditava nisso nessa época, ainda, hoje eu não acredito mais. Eu acho que você pode, como terapeuta, você não precisa fazer, eu acho que matemático... Não precisa. Não precisa estudar matemática, é só pegar os livros certos.
É só pegar os livros certos. Inclusive, você vai ser matemática, depois eu vou te apresentar a matemática védica. Você vai gostar. Interessante. Vou gostar. A da parte, né, numérica ali mesmo, por Sim, trás? sim, como se estuda, como se vê, que é através de versos. Interessante. Você decora 9 versos, você resolve a matemática. Uau, legal, legal. Quero vai com curtir. certeza... Mas quero é isso que você aprender falou. isso. Não, na faculdade é uma bibliografia, os amigos que você faz e a questão política também, né? Você começa a ser inserido. Beleza, você terminou então a faculdade, e aí? O que você estava fazendo? O que você então pensou em fazer? Já que eu não vou atender ninguém, resolver o problema de ninguém, então qual o próximo passo? O que você pensa em fazer Não, ali? eu continuei sendo empresário, tentando coisas ali, jogador, voltei a jogar, eu saí da montanha. Você empreendia em que área nessa época? Conta essa história, né, de Não, empresário. O que você foi sendo empresário ao Na longo do tempo? realidade, esse empresário chegou mais tarde, né? Com o xadrez, eu aprendi a jogar gamão. Gamão, nossa. Eu cheguei a top 20 de gamão no mundo, assim, com certeza. Uau! Tinha muitos sites de gamão que valia dinheiro. Você apostava... Isso agora, né? Na minha época, não, era ao vivo. E com o gamão, eu ganhava fortunas. É mesmo? Caramba. Uau. Viajava o mundo inteiro, ganhei torneios em Las Vegas, Turquia e tal. Então, Mentira, gente. Isso, gente, conta isso. não como devia assim? também falar tudo isso, é um lado que eu queria esquecer, mas vamos lá. Vamos lá. Eu Conta fui um sobre jogador isso. profissional boa parte da minha vida. E tinha aquela coisa mesmo de você estar na frente e aí o cara falar, bora começar, a gente dobra. E a gente dobra a aposta. Sim, não é o assim tempo que todo, funciona. E tinha isso realmente? Né? Eu comecei prática? a jogar a R$1 o ponto. Então você podia ganhar 60, 200 reais por dia e terminei jogando, você acredita, se quiser, a $1.000 o ponto. Peraí, gente, por favor. Pausa. Calma aí. $1.000 o ponto? Ele ganhou mais dinheiro com Gabão do Uau. que com Teve xadrez. num né? dia que eu ganhei $64.000 só jogando gamão. Então, para que eu vou Não, ser mas você tinha empresário? que ter uma banca enorme para trás, não é isso? Porque, né, para você, porque Mas também pra- você você perdia de vez em começa, né? quando. Você começa com R$1 e vai subindo, vai fazendo a banca. Claro, vai montando essa estrutura. Mas isso em Vegas que você ganhou esse valor Esse elevado? valor, não. Esse valor fica na América Latina. Acho que foi, não sei se foi em Curaçao, aquele hotel. Caramba, jogava torneio realmente. E quanto mais melhor você joga, mais os caras que são arrogantes e milionários mais querem te desafiar. Exato. E maravilhoso O para cara você. quer puxar o gatilho mais rápido, entendeu? Exato. Maravilhoso para você, E inclusive. como é que eu ia ser empresário? Como é que eu ia continuar com alguma faculdade ganhando isso, entendeu? Não fazia sentido. Sem acreditar, sem ter entendido ainda muita coisa, entendeu? Aham. Aquilo de ir ser empregado e ficar tomando ordem, também logo cedo eu fui trabalhar em alguma coisa. Eu fui corretor também fui gerente de imóvel. futuros de corretora. De imóveis. De bolsa. De bolsa. Eu fiz o curso de operador de caramba. pregão. Aham. Aí eu vi de um chefe, olha, aqui você faz o que eu quero, não faz o certo. Todo mundo já ouviu isso, entendeu? Todo mundo já ouviu E aí isso para mim, eu tive muito problema com a autoridade, com meu pai, com Deus, essa história. Guerreiro total, né? Então isso Estamos para vendo mim, que é guerreiro aí completo, gente. 99. isso para mim, para eu pular no pescoço do cara é rápido. Então eu preferi continuar rebelde. Então eu fui rebelde até esse momento, 29, 30. Depois disso, chegou o pôquer na minha vida. Meu Deus do céu, gente. Poker, né? Texas Hold'em mesmo. Sim. Cara, Então eu fui de jogo em jogo, sempre. Não, mas peraí, vamos lá. Você chegou a ganhar um torneio de pôquer? Sim, já ganhei torneio em Las Vegas. É mesmo? Um WSOP da vida, não? Não, na época eu cheguei ao terceiro, quarto no dia. E aí ganhei aí Uau. uns 15, 20 mil, cheguei no top 500, alguma coisa assim, e depois outros brasileiros passaram. Mas nesse mesmo ano não ganhei torneio em Las Vegas, que foi 50 mil prêmio. Então eu fui jogador mesmo e rebelde sem causa até os anos, até fazer 35, 40 anos. 40 anos. Mesmo Sem depois causa. da saída do corpo da minha mãe. Que eu Porque cheguei você já lá, tinha esse lado. mas depois eu voltei pro poker, fui arrastado, De escorreguei volta. a ladeira toda, fiz as besteiras todas. Meu Deus do céu. Então eu gente. ficava nessa, porque eu sou muito autêntico, entendeu? Aham. Eu até falei contigo antes da gente entrar que eu queria ter tido tempo para... Verdade, gente. É uma boa história essa aqui, inclusive. Queria ter tido tempo da gente ter se conhecido mais, para a gente poder ter uma conversa mais Aham. profunda, apesar da gente estar tendo. Tá né? tendo aqui já. Mas aí eu vi um vídeo seu do modo como você falava, do modo como você colocava as questões do globalismo e tal, que eu não tinha visto em outro lugar. Eu vi uma maneira
eu não vi julgamento na sua palavra. Aham. Aí eu senti que dava para ouvir, entendeu? Legal, Legal. bacana. Então, mas para chegar nesse lugar demorou, entende? Eu entendo. E, assim, eu gosto muito, né, de pôquer. Teve uma época que eu estudei bastante a parte matemática por trás do pôquer, né? Que é muito bonita. Cheguei a ter uma conta dentro lá, né, do PokerStars, altinha, né? Mas nada Não nem espalha, né? próximo... Não publica isso no YouTube, não. Mas nada nem próximo de chegar num nível Não de... publica isso no de- YouTube, não, mas eu sou um dos culpados do PokerStars estar no Brasil. Caramba! Mas não coloca isso na internet, não. Vamos ter que fazer um corte aí no corte Faz um aqui corte. nesse momento. Aqui. Tô É brincando, mesmo? pode falar. É mesmo, caramba, legal. Eu legal. Eu fiz o primeiro torneio de pôquer no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi eu que fiz, no Caramba. Intercontinental. Uau! No Hotel Inter. No Hotel Inter. É porque depois passou a ter um Brasília Series of Poker. Mas isso vem depois. Isso é bem Aí depois. eu já tinha começado a sair. Ah, interessante. Depois temos que conversar. Pô, o Zé vai adorar essa O conversa Zé já aí. até me mandou mensagem. O Zé vai adorar essa conversa. Porque a gente está tentando pensar em coisa de poker, né, para empresário aqui no Rio, que meio que está em falta e tal. E aí vai ter uma hiperconexão aí. Tá. E aí, quando é que a parte de empreendedor mesmo, de aí abrir um negócio, porque isso você tá como jogador, é meio que uma eu presa, né? Você é uma empresa de si próprio. Mas quando é que você resolveu abrir um negócio? Você pensou nisso? Foi depois dessa faculdade de psicologia? Foi mais para frente ainda? Eu tentei abrir uma pesquisa aqui, outra ali, mas eu acho que começou mesmo a ter um negócio quando eu me casei pela segunda vez, né? Aham. Até lá eu vivia com os frutos das... Porque foi assim com a Bolsa lá atrás. Aham. Tipo, eu trabalhei como gerente de futuro de uma corretora. Então, Caramba. eu arrebentei, ganhei bem. Aí parei, aí passei 4 anos gastando esse dinheiro. Aí eu sei que largar a mão, arrebentei. Aí, eu sempre fazia muito e gastava tudo. Quando chegava no zero, eu olhava para lá, e agora? O que eu faço? Minha vida foi muito isso, entende? Entendi. E aí, quando eu senti que eu queria ter filhos, eu já estava numa situação financeira mais complexa, né? E eu me casei com uma pessoa que tinha um negócio, então comecei a me envolver com o negócio Qual é o dela. negócio? E aí foi um momento Dentro do que Rio eu virei mesmo? empresário. Era um trabalho de extraclasses no Rio de Janeiro. Ah, interessante. A gente fazia a curadoria das extraclasses no Rio de Janeiro. Perfeito. E esse foi uma coisa como empresário, vivi imposto, vivi contratar até chegar a pandemia e tudo. Já tive Todas no as campo. taxas. Todas as taxas maravilhosas Isso. e tal. E aí eu percebi como era difícil ser empresário, né? Como que as Muito. coisas estavam andando para um lado das grandes corporações e como um massacre isso no dia a dia. E teve Perfeito. uma ou outra ali que eu não estou lembrando agora, para a gente não gastar, mas o foco principal foi esse. Perfeito. E aí desisti completamente de ser empresário. Hoje eu tenho algumas coisas, alguns projetos, mas não são tradicionais, né? Entendi. E aí vamos chegar, né, gente, aonde todo mundo quer. Quando é que você conhece o Bitcoin pela primeira vez? Quando é que você ouve falar? Quando é que você... Enfim, assim... Entre ouvir falar, entre entender e entre começar a comprar. Como é que foi essa trajetória? Isso eu gostei de como você formulou, né? Porque todo mundo fala aquele momento, né? Mas, na realidade, você já ouve falar lá atrás. Lá né? atrás, é. Bom, como eu fui gerente de futuros, como eu estudei um pouco, né? Tudo, eu sempre acompanhei ativos, né? Perfeito. Justo. Mas só que sem aplicar agora, porque eu não queria, ou estava com muito e não precisava, ou estava com nada e não tinha. Eu nunca estou no meio do caminho, entendeu? Não consigo. Um dia eu chego lá. Um dia tu chega no meio do caminho, Um dia eu exato. chego lá, mas não quero escutar, mas chego. Né? Aham. E eu percebi a subida do Bitcoin e achava um absurdo aquilo, né? Tipo, pô, como assim, cripto, moeda, na internet. Pô, isso aí aperta um botão, desaparece. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, isso vai desaparecer a qualquer momento. Só pode ser outra pirâmide. Aquilo que todo mundo pensa no início. Exato. Do cara tradicional, que até que conhece alguma coisa, vai pensar isso naturalmente. né? Normal. Ainda mais tendo passado por todas as pirâmides que todo mundo já passou. e tudo mais. Exato. E você que estava dentro do mercado financeiro, muito mais. Muito mais. Né? Se hoje as pessoas pensam assim, imagina. Lá atrás, né? E aí eu vi que disparou lá em cima. Aham. E foi passando o tempo, eu sempre olhava de vez em quando, passavam 2 anos. E quando eu vi, tinha parado lá embaixo, eu falei, agora vai zerar, como toda a pirâmide, né? Claro. Mas eu percebi que sustentou ali nos 20, nos 12, 13, 20K, né? Aham. Eu percebi essa sustentação mais por feeling e olhei, porra, toda pirâmide, desculpa, Aham. Não. Pode, não tem problema nenhum. toda pirâmide que eu conheço vai para zero, né? Não tem sustentação. Aí achei estranho. Como assim sustentou, Como né? assim segurou ali embaixo, né? Porque
Qual pirâmide que não vai para zero? Me fala uma. Nenhuma. Né? Claro. Então, eu achei estranho. Aí foi essa coisa de... Então, ligado, fiquei já meio ligado, escutando uma coisa ou outra. E, bom, aí a pandemia, né? Eu acho que me despertou, não foi nem o estudo de Bitcoin. Esse foi o primeiro insight de Bitcoin para dar ideia. A pandemia, eu percebi que a nossa escravidão, era muito maior do que eu imaginava. Muito maior. Bateu uma depressão em você nessa época? Você tende para esse lado meio depressivo? Não tendo não, mas eu fiquei muito chocado com a realidade que eu vi, com o medo que eu vi exaltado das pessoas. Você já tinha, né, 2 filhos, né? Você já tinha 2 filhos. E aí, por tudo que eu passei, né, que eu me posiciono contra esse experimento. Total, entendo. Perfeitamente. E queriam experimentar isso nos meus filhos, então toda a família contra mim, tudo contra mim. E eu passei por situações muito difíceis, né? Imagino. Meu filho jogando máscara na escola, futebol com máscara na escola. Então, eu briguei com o mundo inteiro, né? E eu percebi o nível de vibração, que não só que eles estavam, que o mundo estava, como que eu estava também, né? Eu não tinha noção de como que a gente era escravo, né? E como está todo mundo com a mente lavada. E a pandemia me acordou para isso. Eu apanhei que nem um desgraçado na pandemia. Fui no chão, beijei a escuridão. E quando eu cheguei lá embaixo, que eu ia explodir para o lado negativo, eu falei, não. Aqui eu sei que eu não posso voltar. Tem que voltar a subir a montanha, porque se eu passar daqui não tem volta. Então, na realidade, a pandemia foi muito importante para isso. Perfeito. E aí, comecei a escutar figuras, né, com várias figuras, não vou citar nome aqui, porque essas figuras estão muito marcadas, que me fizeram muito sentido. Não, mas pode citar nomes, pode citar nomes. Comecei a ler David Icke, vários médicos que perderam tudo por causa do posicionamento, etc. E comecei a perceber que naquele discurso ali que já vinha de muito tempo, fazia muito sentido. Não que eu concorde com tudo que o David Icke fala. Óbvio, né? Mas a parte racional fez muito sentido para mim. Quando ele começa a querer fazer coisas intergalactares e outras coisas, eu já me distancio mais. Perfeito. Porque eu não tive essa experiência ainda. Não que não exista, mas quando eu tiver, eu vou acreditar. E percebi que o Bitcoin estava tendo uma reação, percebi o momento político no mundo global, a pandemia me acordou para isso, eu percebi que estava tudo orquestrado, né? Porque quando começa a acontecer uma sintonia em vários países completamente diferentes, as mesmas coisas, você percebe que tem alguém orquestrando. Sim. Se você não percebe, você não está querendo ver. Claro. A Globo já estava desligada do meu canal há muito tempo, então fica mais fácil, né? E aí falei, estava com um dinheirinho pequeno, assim, o que eu vou fazer e tal. Aí eu falei, vou escutar um podcast de Bitcoin para ver essa coisa aí, se essa esse negócio porque é real, não tem outra saída mesmo. Porque, na realidade, quando você vai estudar o dinheiro, você percebe que o nosso sistema monetário é uma pirâmide. Claro. Total, 100%. Então, INSS, ISS, tudo isso. E precisa da taxa para poder imprimir mais. Claro. Precisa do imposto para imprimir mais. As pessoas acham que ganham com imposto, mas ganham imprimindo. Isso, entender essas coisas foi um processo... Ganhar imprimindo é a frase que devia estar nesse corte agora. Ganhar imprimindo. Que é isso, o cara ganha dinheiro imprimindo. O imposto é um disfarce para poder imprimir mais e distribuir por cima. Exato. E aí, depois que você entende isso, né? É tão simples quanto isso, né? Exatamente. E ter entendido isso me levou a um desespero, né? E eu também sempre pensei em como me organizar com as pessoas, né? E como trocar a moeda com as pessoas. Porque, além de ter sofrido aquilo de que, faz do jeito que... Além de ter sido tiranizado, eu também já fui tirano. Claro, óbvio. Então, eu não queria... Essa polaridade já não servia mais para mim. Então, eu vim pensando muito tempo em como que isso podia se dar, como poderia haver trocas com pessoas honestas. Perfeito. Com proof of work, né? Em termos que o grupo aqui que assiste isso conhece. Como que isso poderia acontecer? E não tinha essa resposta, né? Óbvio. Essa resposta não chegava, então para que eu vou me mover? Para ficar sendo tirano ou tiranizado, isso para mim é quase uma depressão, né? Perfeito. Não fazia sentido. Para mim tem que fazer sentido. Faz sentido para mim estar aqui agora, senão eu não estaria aqui agora. Não estaria aqui por causa de qualquer coisa, entendeu? Sim, sim. Eu não estou com o tempo mais para perder, né? 56 já deu. Né? Já fiz a minha... Pelo que você sentiu de mim, já fiz a minha toca de bobagem, né? Sim. Já sei para onde eu não ia, né? Perfeito. E aí eu vi um
um podcast de um grupo de programadores falando, tinha um cara do Ethereum, tinha um cara do Bitcoin, tinha 2 outros mediadores, e os argumentos do programador de Bitcoin me estavam fazendo sentido para mim. Interessante. E ele perguntava para o cara do Ethereum, mas, pô, para quê? Para que fazer esse fork se o centro está tão sólido, se funciona tão bem o protocolo? Por que trocar? E o cara falando para a questão, precisa acelerar, porque precisa fazer a coisa mais rápido, as coisas precisam acontecer. E isso no xadrez não é assim. Não funciona assim. Então, Perfeito. o Bitcoin, o argumento do cara me tocou. Aí eu acredito em sincronicidade, né? Boa. Eu acredito realmente em sincronicidade, porque essa coisa Do do Jung. seu organismo ser um organismo só. E de você da sincronicidade das frequências também. Né? Aí eu entrei lá no Spotify, não me lembro qual foi, e falei, olha, eu vou pegar um aleatório, e se os caras forem bons, eu vou estudar isso. Perfeito. Aí eu dei a sorte de cair num podcast do Rodolfo Novak e do ok. Seifadion. Como é que é? Eu não consigo esquecer o nome dele. O cara que fez o Bitcoin Standards. Pô. Seifadion. Ok. E os Também caras... não veio o nome agora. Mari, procura aí. Aí eu Pra tu falar o nome correto. comecei a organizar, comecei a Padrão Bitcoin, escutar e, porra, os caras perceberam o scan que foi o Covid. Aham. Os caras, sabe, estão completamente ligados à globalização. Perfeito. Esse Rodolfo Novak eu achei que era canadense, mas com um jeito de carioca, assim. Depois eu descobri que o cara é brasileiro. Brasileiro. Então teve uma simpatia. E os argumentos dos caras sempre me pegaram de uma maneira... Além da sincronicidade, eu acho que eu dei a sorte, né? Deu sorte mesmo. Podia cair em tanto podcast aí. Podia, tem vários complexos. Vários aí. Tem vários complexos. Que faça aqui, como ficar milionário amanhã. Vezes mil, gente. Se você me escutar e fizer meu curso, você tá rico amanhã. Podia ter caído num desse, né? Poderia. E a partir desse podcast eu fui estudar. Aí eu li o white paper, que eu também sou daqueles jogadores de xadrez, sem computador, e vai na raiz, né? Vai na raiz, já começa no início. né? Como que o Começa cara no início. falou? Aí o peer-to-peer é um protocolo peer-to-peer de cash, tirando o middleman. Exato. Essas são as primeiras frases. É isso. Aí eu já olhei e falei, pô, isso que eu estava procurando a minha deveria. Exato. Aham. Porque como é que uma pessoa vai ter liberdade se ela não é dona do seu próprio tesouro? Exato. Eu não vejo como. Perfeito. Impossível, na verdade. Se alguém vai apertar um botão e tomar todo o seu tesouro, você não tem nunca liberdade. Tá todo dia tomando um pouquinho, né? É isso que o governo faz. Ou tomando muito se não gostar do que você fala. É verdade. Então, você nunca vai ter a liberdade. Né? Verdade. E eu já tinha percebido que a liberdade existe na unidade, como um Brahmane, né? Já tinha percebido, que falando um pouco da natureza, que a natureza seria a manifestação dessa Perfeito. unidade. Né? Dessa unidade. Eu gosto de uma frase que é: a natureza é a minha religião e a terra é a minha igreja. É nisso que eu acredito. Só que essa questão material do físico, cadê a liberdade? E em termos gerais espirituais, a liberdade está sempre no lá, né? No além. É verdade. Nunca está aqui e agora. Isso, para um guerreiro, não dá. Essa coisa de ficar meditando com uma criança sendo violentada aqui do lado, para mim, não dá. Sim. Não consigo. Outros conseguem, tudo bem, mas eu não consigo. Eu preciso, de alguma maneira, atuar de uma maneira digna nesse mundo, já que eu estou aqui. E não é dizendo não. Então, eu meio que renunciei à ideia de renúncia. Entende? Mas isso foi só um parêntese. Aí, do white paper de Satoshi, eu falei, caraca. E aí, aí estudei a história do dinheiro, aí estudei os livros, aí vi os podcasts, Bitcoinheiros, Renato 38. Inclusive, quero agradecer o Alan Churan, que é graças a ele que a gente está aqui agora. Né? É verdade. Abraço, Alan. Que ele acho que me indicou aqui, né? Sim, sem dúvida. Espero que tenha sido uma boa indicação. Maravilhosa. E comecei a ver a lógica, né? E também não concordo com tudo que o 38 fala, eu tenho diferenças grandes com ele em termos do tom, em termos do modo que ele coloca as coisas, mas percebo uma genialidade, uma autenticidade. O que eu gosto das pessoas não é tudo que elas falam, mas é na espontaneidade que elas falam. Sim. Então, quando eu vejo que a pessoa está espontânea, mesmo que ela está falando um monte de coisa, eu já gosto. É porque ela está tentando ocupar o lugar que lhe cabe, que é ela mesma. É a verdade dela. Exato. Que Entendeu? ela mesma. Ela está falando o que ela acredita. E ele é um cara que é um exemplo nisso. Perfeito. Sem dúvida. Então, para mim, é um herói. É que é muito difícil hoje, né? Você ir, né, para a internet e falar o que você acredita sem nenhum filtro, zero filtro. Eu acho que ele precisava de um pouco mais de filtro, assim como eu estou tendo aqui. Mas, muito respeito na leitura dele de economia, no que ele tem de Bitcoin. Para mim, ele é um gênio. Ele é, sem dúvida. Acima da curva. E aí me convenci completamente. Aí eu falei, achei a peça que faltava. Agora. Achei a peça que faltava para poder me movimentar. E a partir desse momento a minha vida mudou. Foi o Bitcoin que deu a empurrada
final. Uau, que incrível. Porque eu isso. já estava com todas as ideias na cabeça, que para mim são sólidas, mas eu não via aplicabilidade. Perfeito. É porque o Bitcoin ele é uma interseção entre várias coisas, né? Então, se você não tiver a parte, né, filosófica por trás, a ética por trás, se você não tiver esse triângulo, né, de coisas por trás, é muito difícil você... porque muita gente vai entrar dentro do Bitcoin apenas pelo ganho financeiro, achando que, não, eu vou investir em Bitcoin, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas o Bitcoin ele vai muito além disso. Quando é que ficou claro para você que o negócio é imparável e que nós estamos num sistema que só vai acabar quando acabar, tipo, a luz no mundo, né? Quando acabar a eletricidade no mundo? Mesmo assim, quando acabar a eletricidade no mundo, você vai estar guardado. Se você tiver um node, uma pessoa tiver um node, volta, porque um dia vai ter que voltar a eletricidade. Exato. Né? E se acabar a eletricidade no mundo, imagina o que acontece com o dinheiro do banco. Acabou, né? Não, acabou tudo. O mundo acaba. Se Então, acabar a tudo bem, acaba o mundo. exato. Mundo Então, vai acaba. todo mundo ter que plantar e comer. Então, o Bitcoin, ele... Desculpa, perdi o veio. Não, então, a pergunta é essa. Quando é que você percebeu, assim, falou assim, caramba, esse negócio vai existir... Não, basta estudar, cara. Independente Se o de qualquer cara coisa. quiser e que estudar, ele não tem como. Inclusive, acho que é um teste de QI, né? Sim, Pra um mim, teste isso que... não é possível. É que nem o Mate 1. Não tá vendo Mate 1? Se você estudar a história do dinheiro, estudar o protocolo, Excelente, estudar o programação... Excelente corte, bate um, é maravilhoso. Pô, o cara não quer ver. E é por isso que eu entrei no xadrez também. Lembra da questão da hipocrisia, que mentiu tomar mate? O cara estudar a história do nosso dinheiro, estudar o protocolo de Bitcoin, estudar o white paper, estudar os grandes teóricos de Bitcoin hoje, estudar o que os programadores falam em termos de segurança, porque eu não sou programador, então tive que confiar em alguns programadores. Óbvio, não tem jeito. Estudar como funciona tudo. E ter uma coisa que é proof of work, que ninguém pode te tomar e que não tem intermediário. Tipo, se o cara não quer isso e não vê força nisso e não vê que isso... que a própria força... Teve até uma conversa agora, citando o Jack Mallers, que eu acho que com o Steve Fish, ele defendendo o Bitcoin e o outro defendendo o ouro, né? Eu acho que o ouro é para quem quer o ouro, o Bitcoin é para quem quer o Bitcoin. Eu acho que tem funções diferentes. Né? Ótimo. Eu não fico nessa de que um é melhor que o outro, porque cada um deve ter o que entende. Perfeito. E se você for ter Bitcoin sem entender... comentário também. Se você for ter Bitcoin sem entender... É super profundo isso que você acabou de falar. Apesar de você ter falado como se fosse uma coisa simples, né? Mas super profundo, que tem aquela máxima, né? Uma das boas frases do Bitcoin, que é: você vai comprar o Bitcoin no preço que você merece. E o que você falou tem muita nessa energia com isso, né? Que é: você vai ter aquilo que você entende, aquilo que você sente, aquilo que é ser. É muito lindo. Não consigo nem repetir o que ele falou de tão avançado que foi, de verdade. Mas o protocolo, né? O protocolo, ele permite que você tenha posse do seu tesouro, né? Você tendo posse do seu tesouro é a mesma coisa que aconteceu teoricamente, né? Mudando o que tem que ser mudado com a saída da igreja do Estado. Agora seria a saída da moeda do Estado. Pô, excelente. Então, o Estado vai ter que trabalhar a seu favor. Exato. Porque se ele não tem a moeda, ele não domina mais a moeda. E quem domina a moeda? São os bancos centrais, principalmente o Banco Central Americano. Quem são os donos do Banco Central Americano? Poucas pessoas, é um grupo pequeno. Todo mundo, Federal Reserve. Nem federal nem reserva é. E todo mundo acredita que é um banco. Excelente. É isso, né? É muito loucura esse nome. É uma loucura. É um porque não é federal e não é reserva de nada. E é só uma máquina de imprimir que está acima dos estados. Muda o despachante, que é o presidente, e eles continuam. E fica todo mundo brincando, porque um lado é Vasco, outro é Flamengo, então você é feio porque é Vasco, eu sou feio porque sou Flamengo. Eu não falo mais com você porque você votou no cara da direita, eu não falo mais... E todo mundo nessa, entendeu? Nessa loucura. Essa loucura que é o mundo hoje. Essa loucura. Pô, é a mesma coisa que o ouro e o Bitcoin. Tem gente que está do lado esquerdo que é do bem, mas está iludido. Tem gente que está do lado direito que é do bem, mas está iludido. É verdade. E na realidade, né? Tem muita gente boa dos dois lados. Muita. E as pessoas param de se falar por causa de uma decisão política. Então, não tem nada a ver, não faz sentido. Está em outra esfera. Se você quiser continuar nesse hospital, é a pílula vermelha. Se você quiser ficar nesse hospital psiquiátrico, você fica. Perfeito. Mas se você estudar o Bitcoin, se você quiser ter a liberdade de fato, você vai perceber que você vai ser dono do seu próprio tesouro. Perfeito. Depois que eu li esses livros todos, eu sou daqueles malucos, né? Passo 10 horas por dia lendo, né? Que tem resumo de tudo, né? E tudo mais. Ou seja, você faz uma faculdade
disso, né? Você fez uma faculdade eu fiz sem, disso. Fiz. É isso. Comigo mesmo, né? É isso. Não, mas a única real é contigo mesmo, não é aquela que tem diploma. Eu sinto Essa compaixão por quem estudou e está preso e não está no Bitcoin. Eu sou totalmente maximalista, né? Para mim... você não teve um momento... É muito interessante. Outra... Sempre faço as mesmas perguntas. Sim. Quando é que você comprou e qual o tempo que demorou para você fazer autocustódia? Eu, em janeiro de 2023, comecei a estudar, acho que em fevereiro, março eu já comecei a comprar um pouquinho, né? Dentro das minhas possibilidades. Óbvio, né? Mas acho que é Ninguém isso. aqui não é bilionário. Ninguém aqui é bilionário. Vai botando para dentro o que dá, né? Aham. E aí chegou num valor que precisava ter autocustódia, eu estudei, aí, por acaso achei que a CoinKit, eu não quero fazer propaganda, pode fazer, não sei se pode. Não, pode, Cold claro que Card, pode falar. me pareceu que será mais Seguro. segura. Aí, é isso, e aí percebi A Cold que Card é por aí. maravilhosa, gente. Eu acho que maravilhosa. é a que eu mais confio no momento, assim, de todos os estudos que eu faço. É maravilhosa, assim. Não conheço eles, não, mas gosto Sim, do modo como se fazem muito posiciona, seriamente, fazem muito bem. seriamente. E aí eu percebi que não dá também, como é que você não vai ter? Porque se a grande ideia é a descentralização, Perfeito. você está obrigado a ter autocustódia. Claro. Senão você não está descentralizando nada. Você só está tá deixando passando. na corretora. Vai deixar na corretora, que tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. Agora, claro, você tem que ter um pouquinho em Lightning, um pouquinho da corretora para ter giro, para poder trazer de volta, né? E pagar os impostos direitinho, fazer tudo direitinho, e está tudo limpo. Só que a posse é sua. Né? Claro, claro. E assim, então foi rápido, né? Foi super rápido, né? Entre uma coisa foi e dia outra. e noite, quando eu encontrei, né? Tipo, você encontrou, não é a mulher da minha vida, eu encontrei o Bitcoin da minha vida. Eu encontrei a solução que poderia me dar movimento. Melhor do que a mulher da sua vida. Gente. Porra! Porque ela vai depois, né? Exatamente. Foi assim, caramba, era a peça que faltava mesmo. E a sua esposa no meio disso? Não, já tinha separado. Você estava separado. A pandemia não resistiu. Não resistiu. E os filhos? Você hoje consegue conversar com seus filhos sobre isso? Direto. Caramba, já consegue conversar com o pequenininho, uma vez perguntaram para ele, você ganha mesada? Ele falou, não, eu ganho satoshis. Maravilhoso. Mesada é o já entendeu isso. Já entendeu, já sabe que tudo que os bancos só roubam, já sabe tudo isso. Já Quantos anos mesmo? 6. 6 anos, nossa senhora. De 8 tem um outro olhar, entendeu? Óbvio. Ela vê de um mundo... Ele não, ele é mais, faz estudo de matemática na escola, já leu o primeiro... Ele já tem uma característica diferente, né? Entendi. Ela é mais delicada, amor, sensibilidade. Ele é mais racional, assim, né? E ele já percebeu a parada toda. E ela também já percebeu, só que numa maneira mais... Diferente. É outra visão mesmo, né? É outra visão. Mas, claro, você acha que eu vou deixar passar? Você acha que eu vou deixar eles caírem no tudo que eu caí? Não, então. Mas você vai contar aqui pra gente? Porque, peraí. Vamos lá, gente, ó. Tem uma coisa que eu não tô acreditando. Então, eu tenho que fazer essa pergunta para ele. Vai ser polêmica. Que é o seguinte. Uma pessoa que foi jogador de xadrez, jogador de gamão, há dinheiro também. Jogador de pôquer, há dinheiro também. Como é que não vai apostar numa Pepe? Como é que não vai apostar numa Dogecoin? Isso pra mim é nada. Joguei $1.000 um ponto. Como é que não vai apostar numa Shiba Inu? Gente, eu quero... Não. Gastou eu tudo. quero saber as moedinhas ali virtuais. A única moeda que eu tenho é Bitcoin. Cara, como é que você venceu isso? Porque assim... Nem passou pela minha cabeça, porque... Incrível. Quando eu entendi o Bitcoin... Gente, não é incrível? Coloca aqui nos comentários. Não, eu nunca comprei nenhuma outra moeda. Não, mas é incrível, porque você tem um histórico de jogador e assim, muita gente vê jogo como uma coisa de aposta. E não é. Porque o xadrez não é aposta, o gamão não é aposta, o pôquer não é aposta. Falou muito bem. Tem uma parte de sorte... 1% das pessoas que jogam pôquer ganham. Então, tem uma parte de sorte envolvida, e tem a ciência. Mas tem a parte da ciência e a gente vê que os caras lá mais famosos estão toda hora nas mesas finais. Então, não, o Bitcoin não é uma aposta, né? Exatamente. Cripto é uma aposta. Cripto é. Você pode ganhar no curto prazo muito mais que uma cripto, muito mais na ação da bolsa, muito mais em qualquer coisa do que em Bitcoin. Perfeito. Porque o curto prazo, tudo pode acontecer. Exato. Eu vejo grafistas ganhando muito dinheiro, mas eu não vejo grafistas multimilionários, assim, um ou outro. Porque o cara... chega uma hora que a onda vem errada. Exato. E vai tudo. E leva vai tudo. É, porque é emocional do cara. Isso.
Então, eu acho que qualquer ativo você deve pensar no médio e longo prazo. Né? E você, com 56 anos, está tendo feito todas as besteiras, ou o cara aprende. Que vida maravilhosa é essa, né, gente? Ou o cara aprende, ou vai continuar apanhando. E tem um some que fala assim, no problem, my friend. Better luck next life. Porque nessa você já está ferrado. Nessa já foi. Então, o meu objetivo com o Bitcoin não é ganhar dinheiro. Meu objetivo é o protocolo em si, é a possibilidade da liberdade da troca. Perfeito. E todas as outras criptos têm um cara que pode apertar um botão. Tem Exato. Proof of Stake. Pô, Proof of Stake é absurdo. Você pode apertar um botão, é quem manda. Tipo, não tem... E aí o Ethereum é puramente isso. Hoje me perdoem quem está isso. Agora, esse cara pode ganhar mais dinheiro no curto prazo com uma dessas criptos? Pode. Pode. Óbvio que pode. Mas não é o meu objetivo. Meu objetivo não é mais apostar. Eu já apostei a minha vida toda. Nossa. Agora, meu objetivo é fazer o certo, é fazer o Dharma, é atuar de maneira coerente. É porque eu fui um até ter os filhos, por isso que começa com o pai. Eu apostei até a minha primeira filha, Sátia. Depois que ela nasceu, que eu descobri realmente o amor, acabou a possibilidade de eu apostar. Você teve filho mais ou menos... 48. Com a idade... Eu tô com meu filho de 1 ano, 45. Então, a gente teve filho mais ou menos na mesma idade. Tem vantagem, né? Tem desvantagem, mas tem vantagem. Desvantagem, mas tem muita vantagem. Muita vantagem. Muita você já não olha para qualquer mulher que passa, você já está tranquilo. Você já mudou muito a cabeça. Mudou muito. E o tempo de apostar acaba como nasce o amor, né? Que ele trouxe a Sátia e o Ravi, para mim, são um amor, né? São a felicidade, né? Assim, triste o pai que não desperta nisso. Né? Filhos são um negócio absurdo. Mas assim, nem um airdropzinho, gente. Estamos tentando arrancar isso dele. Não, porque airdropzinho. Não, eu estou apostando agora em mim. Perfeito. Estou apostando nos projetos. E Bitcoin é uma aposta em você. É interessante isso. Não quero mais dados, não quero mais ganhar muito amanhã. Eu quero fazer o correto, né? Agora eu estou obrigado a tentar fazer o correto dentro das minhas limitações. E o Bitcoin é totalmente descentralizado. Todas as outras criptos são centralizadas, sem nenhuma exceção. Perfeito. E voltando àquele primeiro podcast, ao argumento daquele programador, por que não construir em cima do Bitcoin? Porque demora mais? Se é que demora. Então, tem problema. Se demora mais, vamos devagar. Vamos de Lightning, vamos agora que chegou os mints, Fed Mints, essas coisas. Vamos por aí. Vamos construir todo mundo junto, aos poucos. Se no curto prazo você está precisando de dinheiro, você está precisando alavancar, vai fazer um projeto, vai fazer coisa. Se você ficar nessa troca, você pode ganhar muito, pode perder muito. Boa sorte, eu quero que você ganhe. Mas quando ganhar, joga para Bitcoin. Eu não tenho mais tempo para apostar, então por isso eu estou no Bitcoin. Nossa, que incrível. Essa frase é muito generosa, muito forte. E o que você está enxergando do nosso cenário, né, Bitcoin aqui no Brasil? O que você está esperando? Você tem algum projeto engavetado para você fazer parte disso? Por que você tem uma cabeça especial, evidentemente, né? Não só porque é careca como a minha, mas mais especial, né, no sentido de ser não intelectual, ter compreendido os conceitos avançados muito rapidamente. Você é de 23. Eu estudei Bitcoin no paper original em 2008. Né? Então, assim, eu demorei muito tempo para entender todos os mecanismos no meio do caminho. Não é trivial mesmo, eu sou um doutor em matemática. E você entendeu rápido. Estamos em 2024. Né? Se você está assistindo esse vídeo daqui a 100 anos, esse ano é o ano de 2024. Estamos aqui em setembro de 2024. E assim, o que você pensa em dar para a comunidade, né, Bitcoin? Porque eu acho que tem isso também. Você pode ser um grande nome disso. Porque você tem o conhecimento de traduzir conceitos avançados em conceitos mais simples. Sim, o que você está pensando? Isso é um dos motivos de eu estar aqui também, porque agora chegou o momento de eu me manifestar, né? Porque eu passei muito tempo no casulo, né? Perfeito. Porque me manifestar antes foi muito difícil, porque como eu não fechava todo esse ponto espiritual, o ponto emocional, porque a gente também falou disso, né? Que esse amadurecimento que hoje, desde a pandemia para cá, né? Como eu precisei apanhar para perceber o quanto que eu era menino. Interessante. Porque a gente não percebe isso, né? Não percebe. Fica coisas guardadas lá de trás. Mas quando você apanha mesmo, vem tudo para fora, né? Então, me tornei homem tem 2, 3 anos, ficar homenzinho, né? Então, demorou emocionalmente para que isso acontecesse. Interessante. Né? Agradeço aos meus professores. E agora, com o Bitcoin a peça que faltava, eu não tenho desculpa para não me manifestar. Perfeito.
E desse tempo todo eu vim desenvolvendo um modelo de gestão baseado naquela ideia de como fazer um modelo de gestão baseado nos Vedas, baseado nos 5 elementos, Interessante. baseado nas energias que vêm do éter, do ar, do fogo, da água e da terra, e como isso se compartilha dentro de uma empresa, com líderes diferentes em cada área, para dividir, em vez de tripartir, como é o governo, tenta partir a tirania. Perfeito. E o Bitcoin como o token, né? De tudo isso. Então, isso está bem desenvolvido, bem adiantado, num estágio bem longo, que já estou começando a soltar. Legal. E a minha ideia é desenvolver consultoria e RH para pessoas que precisam comprar o Bitcoin, que estão vendo o que a gente está vendo, mas não tem capital. Ah, interessante. Boa. Fala sobre isso. É tipo claro, falando de uma maneira vulgar, um RH só de Bitcoin. Porque tem pessoas no mundo todo que querem serviços. Perfeito. E esse é um mundo que a gente está começando a imaginar agora, né? Que eu acho que o grande tesão desse mundo é que a gente está imaginando uma Matrix diferente, né? Sem dúvida. E quantas Agora. possibilidades tem, né? E como faz a pessoa que não tem Bitcoin, quer comprar, entender o que a gente entendeu? Olha o drama dessa pessoa. Perfeito. A única maneira que eu vejo é fazendo serviços para quem tem. Ó, tem suco, água aí. Pega um Esqueci de pouquinho. tomar um golinho. A única... Por favor, fica à Multitude. vontade. Ih, não tem água aqui. A única maneira que eu vejo é quem está no Bitcoin contratar quem quer Bitcoin. Ok. Então, tem pessoas que estão implementando em cidades, tem pessoas que não... O que eu acho que pode ser desenvolvido é, ok, você quer trabalhar em Bitcoin? Você quer receber em Bitcoin? Então, o que você faz bem, vamos tentar conectar com quem precisa do seu serviço. Perfeito. E você vai Ótimo. receber X em Bitcoin e o que você precisa para pagar suas contas na moeda que você tiver. Perfeito. E é isso que é uma das coisas que a gente está desenvolvendo também, que a gente vai publicar daqui a pouco. Uau. Então, esse seria o posicionamento. Quando você Conectar tá- esses dois lados, entende? Quando você fala a gente, você está falando no sentido né, filosófico? Ou você está falando ter um grupo? Não, tem outros malucos comigo também. Isso que eu ia perguntar. Isso É é- um grupo ou é no sentido né, filosófico? Tem um Não, grupo. É um grupo, é um grupo. Tem nome? Tem, a gente tem um site, chama satsanga.com, Aham. satsanga.com, que a gente conecta com o mundo, e ali você deixa seu e-mail e Ah, a legal. gente conecta. E a ideia basicamente, como encontrar boa companhia. Esse é o meu grande posicionamento filosófico, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente se conecta com quem está naquela frequência de boa? Porque não é para todo mundo. Isso Não é outra coisa que eu entendi. A gente quer... Tem aquela coisa, o cérebro e o Pink, lembra daquele desenho do cérebro e o Pink? O cérebro quer dominar o mundo. Está dentro de todos nós. Quer mandar... Mas se para a pessoa é melhor o ouro, deixa ela ter o ouro. Claro. Para você é melhor Bitcoin. Você obrigar ela a ter o Bitcoin é uma violência. Com certeza, claro, óbvio. Então, tem que tirar o cérebro dentro de nós e falar com quem quer escutar e com quem está disposto a entender. Perfeito. E não é todo mundo. E quem está alinhado em princípios, né? Perfeito. Então, a ideia é buscar esse alinhamento de princípios e, a partir desse alinhamento em princípios, passar toda a teoria do Bitcoin, passar toda a teoria do modelo de gestão e tudo mais. E tem outros doidos com você nisso, doidos no bom sentido, que eu também sou um deles. Tem outros doidos né, com você nisso. Vamos deixar o link aqui do site, né, dentro aqui na descrição desse vídeo. Só botar um e-mail que a gente entra em contato. Perfeito. E qual é o seu objetivo? É trabalhar com empresas, com pessoas ou fazer uma comunidade de ambos? Empresários que querem investir, querem colocar seus bitcoins né, antigos né, para rodar outros negócios e pessoas que querem receber isso para gerar negócios. Você definiu bem. Na realidade, a gente fala como se fosse uma estrada, né? Como se a gente cuidasse de uma estrada. Nessa estrada tem pessoas, tem empresas. Ok. O que precisa para estar dentro dessa estrada? Que carro é esse que pode entrar dentro dessa estrada? É um carro que esteja alinhado aos princípios, que acordos básicos, mínimos de funcionamento, Perfeito. que entendam esse ciclo modelo de gestão, porque são muitos projetos que nós estamos... Que para fazer o que eu estou imaginando fazer, tem que fazer 50, 60 projetos ao mesmo tempo. Caramba. E para poder fazer 50, 60 projetos, eles têm que respeitar a mesma Matrix. Sem dúvida. Senão você não tem como entender quando você chega na situação. Claro. Então, tem que ter um alinhamento de princípios, tem que ter um entendimento do modelo e uma atitude que seja condizente com isso. Entendi. E a ideia é fazer todo né, um ecossistema fora do universo Fiat mesmo. Sim. Né, completamente fora da Matrix. Completamente fora
é uma transição, né? Óbvio. Você não tem como estar completamente fora. Você tem aqui agora, eu vou pegar um Uber todo, não fiz, certo? Então, é o máximo possível fora, né? Respeitando, né? Eu costumo comparar, né? Que o Estado é como se fosse uma onça e nós somos macaquinhos. O macaquinho está ali brincando, jogando banana um do lado pro outro. Chega a onça, o que ele faz? Ele sobe na árvore e deixa lá a banana da onça lá. Perfeito. Porque ele é mais forte que você nesse momento. O Estado hoje é mais forte do que nós. Se as pessoas quiserem se conectar, se esse nosso movimento crescer, ele vai se enfraquecer naturalmente. Exato. Inclusive, eu acho que é por isso que o Estado está apertando. Um dos grandes motivos é o Bitcoin, na minha opinião. E mesmo porque a ideia de controle, eu gosto muito de citar Machado de Assis naquele livro O Alienista, né? Em que o personagem principal é um psiquiatra que ele termina se internando. Ele quer controlar todo mundo, no final ele percebe que ele tem que controlar ele mesmo. Essa ideia se desenvolve na ideia do Estado. Perfeito. É isso que acontece com o Estado. Perfeito. Então, naturalmente, ele vai se enfraquecer durante o tempo ou ele vai se tornar absolutista e nós vamos ter um momento muito difícil aí nos próximos anos. Eu não sei o que possa acontecer, não tenho poder para fazer não tem como isso, prever o futuro. mas eu sei o que eu posso fazer para essa comunidade, para esse momento, a partir do conhecimento que eu tenho. Certo. Eu acredito num Estado mínimo, nesse momento, e sonho com uma anarquia capitalista, não uma anarquia total. Não anarco, né? Capitalismo, como o pessoal fala. Não tanto assim, porque eu acho que tem que ter um mínimo de acordos. Perfeito. Um mínimo de contrato social. Um mínimo ali. de contrato social tem que haver para que a gente possa estar aqui. Tem um acordo aqui. Sem dúvida. A partir do momento que eu entrei aqui no Criptoverso, você está liderando. Se eu chegar aqui e quiser liderar, você vai ter que parar. Se não houver esse acordo mínimo, a gente está conversando livremente. Mas se não tiver esse acordo mínimo, você não tem nem como conduzir isso. Então, um acordo mínimo é necessário. Agora, o trabalho é para ser o mínimo. Claro. Exato, né? E tem que vigiar, né? Porque todo organismo quer crescer e o Estado chegou num nível de controle social, controle financeiro. E tem uma loucura dentro desse modelo que é a seguinte, né? Que é totalmente o reverso, né? Porque o que eu falo é o seguinte: você tem que fazer o contrário do que a Matrix fala. Eles ensinam como fazer o contrário. Se você fizer o contrário, dá certo. Então, eu quero ser o experimento disso. Então, o que eu quero é que, na satsanga, no final, eu não tenha 70%, não. Eu cada vez eu estou tendo menos. Entendo. Eu quero terminar com 4%, e quando eu sair, alguém já assume esse 4%. Então, a ideia é como compartilhar. Não como consumir mais, nem como dever mais, nem como conseguir mais. A pergunta é, ok, então você está numa situação intelectual e financeira que você pode compartilhar. Como você faz? A nossa ideia é responder essa pergunta de forma séria e profunda. Tá. Vocês pretendem chegar no público fazendo algum tipo de podcast, blog, vídeo? Como é que você pretende Temos vários chegar? projetos. Um deles já começou, que é um podcast chamado Papagaios Védicos. Que está, inclusive, já no Spotify e no Fountain. No Fountain para quem está acordado, no Spotify para quem está desacordado, né? Perfeito. Na transição. Na transição. Assim. E chama Papagaios Védicos por quê? Né? Porque nos Vedas, quem fala dos Vedas geralmente são brahmanes, né? E a grande maioria dá exemplo. Claro que tem gente que bota roupa laranja, dá a mão para você beijar e não dá exemplo nenhum, né? Mas supondo que existe gente que dá exemplo. Não é meu caso. Eu sou um guerreiro, um pai de família, um cara que tem desejos, que é um ser humano normal. E ninguém fala dos Vedas desse lugar. Como um ser humano normal, comum. Então, para os Vedas, você teria que fazer uma inserção, estudar, ficar fazendo meditação. E aí fica muito inacessível. Então, a ideia dos papagaios é por quê? Porque eu sou um papagaio. O meu apelido no Papagaio de Vedas é Chuca. Chuca significa papagaio. Porque ele meio que repete, mas não sabe o que está falando, entendeu? E falando de tudo isso que a gente falou aqui, com os Vedas de fundo, com aplicação prática. Claro que é importante. E tentando dar o exemplo, não dando o exemplo. Claro. Se dando o direito de escorregar. Perfeito. Entendendo que você tem telhado de vidro, né? Entendendo claro, isso. E se eu, por exemplo, o acordo que eu tenho com o grupo, com as pessoas que estão bem próximas a mim, não é de não errar. Porque a gente está com seres humanos. Né? Claro, óbvio. Mas o acordo é quando errar, escutar. Está disposto a mudar. Perfeito. E quando a gente debater, a gente não está debatendo para quem está certo. A gente está debatendo para quem encontrar qual é o Dharma, qual é o que está certo. Se você, no final, tiver certo, não faz diferença nenhuma. Exato, fato. A gente está discutindo para encontrar o teorema correto. Na matemática, não estava discutindo, eu estava pensando isso por causa daquilo. Não.
Exato. É a prova disso, né? Interessante. Esse é um acordo basilar necessário, de que a gente debate para encontrar o correto, não quem tem razão. Perfeito. Incrível, né? Em busca né, da verdade sempre, né? Tá sempre em busca da verdade. E não é a verdade universal, é a sua verdade, o seu entendimento sobre A sua aquilo. espontaneidade, ser sincero, atuar. Eu não tenho fé num Deus distante, eu tenho fé no Dharma, eu tenho fé na ação correta em tentar me melhorar e expandir minha consciência. Porque, para mim, isso é uno. Na própria definição da maioria das religiões, né? Que Deus Sim. é infinito. Sim. Se ele é infinito, ele não pode não estar. Exato. Senão ele não seria infinito. Claro. Então ele está aqui agora, Exato. no meio de nós. Claro. E é isso que eu acredito. E se estamos no corpo de Deus, né, vamos tentar fazer o melhor, né? Perfeito. Eu, como um bom papagaio, estou tentando. Por isso, né, que papagaio védico. Papagaio védico. Papagaio Isso. védico. E aí a gente vai brincar dessas coisas que a gente falou aqui, só que um foco maior nos Vedas. Entendi. E aonde está a sua comunidade? Porque você já não mora mais no Rio hoje. Ou você mora ainda no Rio e fora do Rio? Não, eu moro no Rio por causa dos meus filhos, né? Eu moro perto da escola para facilitar e tudo, para que eles tenham essa possibilidade. Eles moram com você ou você visita eles? Não. Eles moram com a mãe? Fica segunda e terça comigo, eu faço quarta compartilhada. Né? Perfeito. Faço questão. Importante. Ficam segunda e terça comigo, quarta e quinta com a mãe, e a gente alterna finais de semana. E tem terras em Lumiar, onde a gente está construindo essas bases, está construindo essa comunidade. Temos... É lá mesmo que você está construindo isso? Já, com uma tradição indígena também, que nós fazemos viagens para a Amazônia, cuidamos de coisa lá, implementamos água, fazemos uma série de trocas, mandamos grupos, e eles vêm para cá ficar com a gente para também trabalhar conosco, conviver conosco, que foi um outro projeto que eu fiz também, que é muito interessante, né, de ir até lá para ver como é, né? Exato. Que as pessoas não têm ideia do que acontece na Amazônia. E como é? Aproveita e explica pra gente, eu nunca fui. Basicamente, não tenho ideia de como chega bastante dinheiro. Tem um caso, por exemplo, que chega, não vou citar nome, né? Chega dinheiro do Banco Mundial para implementar água em todas as aldeias. Aí alguém ganha concorrência, implementa numa aldeia, tira foto com as ONGs, todo mundo dispara, divide a grana e publica no jornal que foi implementado água. Só que as outras 24 aldeias não teve água. E acabou. E quem ganhou, aí você vai andando na Amazônia, ali é do prefeito de 1985, ali é do vice-governador, e todo mundo tirando foto. É assim. E é assim. E eles sendo massacrados, dizimados, tratados que nem mendigo. Uau. E sem essa de respeitar a cultura também, porque não respeita. Eles querem que você pense do jeito que quem está na direita ou na esquerda naquele momento pense. Não na cultura deles. Perfeito. Tudo que você está vendo, assim como tudo que vê de dinheiro é falso, tudo que você vê da Amazônia é falso. E eles têm realmente muito ouro, muita reserva dentro da Amazônia? Não, eu não entrei nesse caminho. Eu entro mais na questão de como... Porque o nosso objetivo não é preservar nada. O nosso objetivo nesse encontro é como preservar o conhecimento deles com a natureza. Aprender isso. E como eles podem ter a nossa capacidade de gestão. Interessante. Essa é a troca com eles, esse é o acordo que nós temos. A gente quer o conhecimento e eles querem a nossa gestão. E você... Conta um pouquinho, assim, dá um exemplo, né, para o nosso público, né, para ficar claro. O que vocês aprenderam e usam e você viu uma grande né, sabedoria deles? O que você já pegou? Um exemplo só do que você pegou e usa e falou, caramba, muito interessante. A questão da presença, a questão da paz, quando você está ali na floresta, alguns dias, e você sai para caminhar com um índio, e você entra dentro da floresta, e cada planta, eles sabem cada planta, cada momento, cada barulho, a leveza, a delicadeza, a inocência. Eles não têm medo daquele ambiente, porque parece que é um ambiente tão hostil, né, para o ser humano. Não, eu faço brincadeiras com eles que se eu chego na floresta... A gente imagina isso, a gente quer... Quando eu já entrei em floresta, que se eles fossem embora, eu não saio nunca mais. Eu tava lá até hoje. Vocês ficam ali, pelo amor de Deus, me tira daqui. Para eles é a casa deles. Acontece a mesma coisa quando eles chegam no centro de São Paulo. Entendo. Aí inverte. Se deixar eles lá, entra numa frequência que eles se desesperam, não conseguem nem chegar no hotel. Uau. Então, o meu acordo com eles, eu cuido de vocês quando vocês chegam na cidade, vocês cuidam de mim quando a gente chega na floresta. Esse acordo. E
essa inocência que eles têm, essa verdade que eles têm. Mas agora, não dá para ficar idolatrando também. Tem índio bom e índio ruim também. Óbvio. Assim como tem branco bom e muito ruim, né? Todo mundo... Essa coisa de que tudo é bonzinho também não. Não. Tem índio né, de Hilux lá Tem, e tal. tem, Isso, também tem isso. Mas eu acho que essa coisa dessa noção de tempo diferente, dessa liberdade, desse não julgamento que eles carregam, a gente perdeu isso, né? E nessa na comunidade, você já implementou algumas dessas práticas? Sim, já implementamos. Nós tentamos não ter uma troca financeira. Porque o que acontece? Se chega o dinheiro ali, termina na cidade lá, uma Coca-Cola passa a ser R$20, sabe? Eles deixam o cartão deles que eles recebem com os donos das lojas que vão descontando, eles não sabem quanto tem Londres, eles são completamente massacrados com dinheiro. Então, o nosso acordo é, olha, você vai receber serra, você recebe vaca, você recebe isso, você tem qual é o teu custo para chegar até aqui, é esse. Então, está aqui, depositado tudo aqui, tudo pago, para você chegar da tua aldeia até a cidade e tudo mais, mas a gente leva benefícios para eles, coisas que a gente ensina a pescar, a gente não dá o peixe. O peixe mesmo, Então, claro. a gente implementa condições estruturais dentro das aldeias para que eles possam fazer as coisas sem terem que comprar da galera que está massacrando eles, tem 500 anos, né? Perfeito. E vai continuar massacrando. Não, e vai, com certeza, infelizmente. E, assim, num evento né, apocalíptico que acabe a energia elétrica, a gente pode procurar o Christian, que Pode, tanto em nomear, que a ideia é essa, né? Ser um indivíduo soberano, né? Exato. Então lá tem a plantação, tem 2 vaquinhas. Você tem... Sim, você montou isso tudo lá? Montei, eu quero ser um indivíduo soberano. Né? Total mesmo. Totalmente. Sem depender do supermercado, de nada. Isso está bem adiantado. Prática. Perfeito, na prática. E a gente quer que as bases na Amazônia sejam também um receptáculo para a pessoa. Isso também é um caminho para bitcoiners, né? Sim. Bitcoin quiser vir para o Brasil, que for do Brasil, que quiser visitar a Amazônia, nós temos uma ideia, o Lumiar é tipo um base camp da Amazônia, não tem base camp do Everest? O cara fica ali com a natureza um tempo, se prepara para ver o que é. Porque é muito outro nível. Porque lá você está dormindo... Você vai dormir com o rei, vai passar uma jiboia ali do teu lado, tá entendendo? Então, você tem que estar pronto. Vai tomar banho todo dia, vai fazer cocô no chão, vai limpar a bunda no rio. É isso mesmo. Não vai chegar lá com um bidê. Papel higiênico. Ele vai chorar. Depois, no terceiro dia, vai chorar. Vai querer voltar e vai pedir para a mamãe para voltar. Homem e mulher. Vai voltar mesmo. Então, tem que estar pronto. E ter as medicinas e tal, mas não é o foco. O foco não são as medicinas, o foco é o convívio e a cultura. Cultura não, o conhecimento. Perfeito. E você pensa em colocar alguma coisa, né, tecnologia no sentido de autogeração de energia elétrica, por exemplo? Como uma planta solar, placa solar? Claro que a gente sabe que polui a beça. Sim. Mas você pensa em fazer isso lá também no grupo de vocês? Não, isso está rolando. Está rolando lá já. E o que eu estou fazendo é implementando Bitcoin para os índios. Isso ninguém está fazendo no mundo inteiro, está aqui, ó. Estou ensinando para eles como funciona Lightning. Caramba. Estou ensinando. Isso é muito difícil. Óbvio, normal. Mas a ideia é ter uma comunidade indígena com Lightning daqui a pouco. Ou seja, no Starlink, Lightning, e essa é a ideia mesmo. Porque eles não precisam passar pela fronteira que massacra eles, né? Perfeito. Não precisa pagar R$20 numa água, né? Nem vai precisar de um martelo de R$150. Caramba! Ué, a gasolina lá tá R$13 o litro. Uau, mas não é só porque é difícil chegar, é porque o pessoal... Não, porque o pessoal bota o preço que quiser. Só que antes de explorar do jeito que exploravam, com a borracha, agora é através do que eles precisam para que o barco ande. Então tem um barco lá que a gente já deixou vários barcos lá. Caramba! Em vez de dar o dinheiro para eles comprar o barco, a gente vai, compra o barco, deixa lá, entrega para o cacique, entrega para o pajé. É mais um sistema de dar coisas para que eles possam estar independentes lá e não dependam dos locais lá que exploram eles e matam eles há 500 anos. E isso que você faz, né, por trás, tá uma ONG, tá uma associação? Não, é no ar. Está no ar. Está no ar. Está no ar. É um grupo de pessoas que fazem isso com você e começou a arregaçar as mangas e fazer. Isso. Em vez de criar esses nada nomes, disso, CNPJs... Não é para ganhar dinheiro, não é nada, é para poder essa troca, para poder ter o conhecimento, para construir essa estrada. E para poder atuar, né? Porque ficar falando da Amazônia de queimada sem saber o que acontece lá... Girafa. Você nunca viu girafa lá para falar isso? Acho que saber ter essa experiência. E se você quiser ir, está convidado. Se você estiver numa floresta,
Lá, você chega, você sente, você já muda, você já sintoniza com tudo. É outra coisa, é outra realidade. Totalmente diferente. É um mundo né, de Avatar mesmo. Exatamente. Você vai sentir, se você estiver conectado, vai sentir a frequência. Da mãe natureza mesmo. Isso aí. Da mãe natureza. Bom, estamos chegando aqui no final dessa nossa conversa aqui. Caramba, gente. Eu adorei, tô aqui, né, apaixonado pelo Christian aqui, quero conhecer mais. E... Meu penteado fez efeito, então. Fez, total efeito. Pô, me conquistou logo de início. E indo aqui para o final, eu sempre faço algumas perguntas. A pergunta que eu vou fazer, se o Satoshi tivesse escrito ali um livro em sânscrito, se ele tivesse deixado, né, um evangelho, né, apócrifo, né, para gente, que frase você tem certeza que teria nesse evangelho, né, de Satoshi Nakamoto? Olha, eu de boas práticas. Eu né, acho que é aquela que ele fala, né? Se você estudou e não entendeu, não sou eu que não vou ter tempo para te explicar. É aquilo que a gente falou aqui, né? O cara estudou, o cara não quer entender. Se você não quer entender, melhor sorte na próxima vida. Talvez seja essa, porque nessa daí você e seus filhos tendem à escravidão cada vez maior. Cada vez maior. Excelente. Christian Totti, galera. Vamos deixar. Deixe seus comentários aí, deixe seu recadinho final, deixe suas redes sociais ou o site que você criou. Deixe as formas que as pessoas têm de encontrar você e de se comunicar com você e de sintonizar nessa frequência que você emana com tanto esplendor aqui pra gente. Bom, a maneira de se conectar comigo é entrando no site satsanga.com e deixando o e-mail. A gente não quer muita exposição nesse momento. Nós temos também o Papagaios Velhos que está saindo. Nós estamos em construção, não temos nada pronto, então a gente gosta de mostrar que estamos nesse lugar. Redes sociais, eu tenho uma coisa ali, mas não falo desses assuntos, é mais para estudar, é mais para ter informação, né? Porque eu não acredito na mídia tradicional. Então, a gente tem que escolher pessoas que são espontâneas e que você percebe que olha no olho e está pensando que errando ou não, estão tentando falar a verdade, e tem muita gente assim no mundo. Eu diria isso para as pessoas, eu acho que se você puder ganhar um pouquinho mais de tempo para buscar pessoas que estão falando com um olho mais sincero, que não estão tentando te seduzir, não estão tentando te pegar pelo meio, não estão xingando todo mundo, você vai ter mais chances de uma informação que faz sentido. Eu acho que é isso, eu acho que você saber de quem você pega essa autoridade, né? Então, se você tem dificuldades com a medicina de hoje, tenta achar um médico que seja legal, tenta achar pessoas que passaram por isso, não sai acreditando no que está todo mundo falando para poder ser aceito na comunidade. Tenta se posicionar, porque se você não fizer isso, se já está ruim agora, eu costumo falar no xadrez, né, que quando o cara chegou naquele lugar, que você falou que você tinha que estudar, você desistiu, sabe o que eu falaria para você? Cara, estuda, mas não se preocupa não, porque depois piora. Porque quanto mais você estuda, mais complexo fica o negócio. Exato. E quanto mais você estuda, mais você percebe o que você não sabe. Verdade. O tamanho da montanha. Eu também faço essa brincadeira com xadrez, gente, porque eu sou mestre internacional, poderia ter sido grande mestre, lá. Então, para a maioria das pessoas, eu sou o cara do xadrez. Mas o xadrez, e o que o xadrez é, e o que eu sei, o xadrez ri da minha cara. Eu sou mestre porque a maioria é cego. Mas do xadrez eu não sei nada. Te garanto que eu não sei nada de xadrez. Perto do que tem para saber. Claro. E é isso para tudo. Perfeito. Nossa. Bom, gente, não seria o que comentar depois desses últimos comentários, né, do Christian. Realmente é incrível, a mente dele é incrível. Dá para ter vários níveis, né, de conhecimento nessa nossa conversa. Então, deixa seu comentário aqui, né, para ele, deixa sua pergunta aqui, né, para ele também. E a gente faz, né, chegar no Christian, e eu vou querer, com certeza, ter novas conversas com você no futuro aqui, para a gente poder explorar outros lados que a gente nem chegou a explorar, né, profundamente, mas já deu, né, para entender, né, a profundidade do que o Christian é, esse mix, né, de energias que o Christian é hoje. E obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você chegou até o final, deixe seu curtir, deixe seu comentário, né, compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos. Ativa, né, o sininho, né, de notificações. E se você quer saber mais sobre o Bitcoin, mais sobre essa parte, entender como você é escravo nesse sistema que nós temos, né, Fiat, a educação é real, ela é oposta hoje à educação, né, formal. Eu que sou, né, educador, né, formal há mais de 20 anos, posso te garantir que muitas das coisas que hoje tem no mundo vão estar fora dos centros acadêmicos, né, formais. E não falo isso com nenhum tipo, né, de orgulho, falo isso como uma crítica, né, ao sistema. Se você quer mais informações, né, sobre isso, vai ter um link aqui na nossa descrição, educacaureal.com.
E clica no link, tenha mais informações sobre isso, aprenda mais sobre isso. Tem muito material, né, gratuito lá, assim como no nosso canal também. Bom, Christian, quero agradecer a sua, né, generosidade pelas palavras que você, né, prestou a mim e a todos que assistiram, né, esse nosso, né, podcast. Acho que teve muita gente que hoje pôde aprender, pôde ouvir, pôde ver uma visão totalmente distinta, até espiritualizada sobre, né, Bitcoin em si e sobre a parte, né, de liberdade em si. Muito obrigado por você ter vindo e pelo seu tempo. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.